Bom dia, bom dia. Todo mundo me escuta bem? Sim? Bom dia, boa tarde, se alguém estiver em outros lugares do mundo. Bem-vindas. Estou vendo que só temos mulheres aqui, adoro. Para quem não me conhece, eu sou Ana Gabatelli, eu sou diretora da Escola Vila Brasil. E para quem também não sabe, né, a gente gosta de ser chamada de uma comunidade de línguas e saberes, né? Nós somos uma escola e oferecemos aulas de idiomas e também capacitação para professores. E hoje, essa capacitação faz parte de um projeto que a gente tem, de um plano que a gente tem de, nesse ano, oferecer uma capacitação gratuita por mês e convidar profissionais de diversas áreas para acrescentar a nossa área, né, de ensino de línguas e na educação. E hoje eu estou muito feliz que a Luciana, minha amiga, aceitou o convite de conversar com vocês aqui hoje. Então, hoje é ela que vai liderar a conversa. Então, sejam muito bem-vindas. Esse é um tema que eu tenho um carinho muito grande, que é empreendedorismo, né? Então, assim, eu empreendo antes de ter empresa e depois que eu abri a empresa, eu empreendo muito mais. Então, eu gosto muito da área, então eu espero que vocês gostem bastante da conversa e capacitação de hoje. Eu peço que todo mundo mantenha os microfones desligados. A gente vai ter momentos de interação, principalmente pelo chat. E aí a Luciana comanda também se ela quer abrir o microfone para alguém ou não, tá bom? Aproveitem, essa capacitação está sendo gravada, então quem perdeu o finalzinho, ou enfim, tiver algum problema durante o percurso, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, então não se preocupem. Estou vendo aqui que a gente tem gente que está na França, então bem-vindo, espero que vocês aproveitem. Eu não vou apresentar a Luciana, vou deixar ela se apresentar, eu estou muito grata por você ter aceitado esse convite, Lu, e eu espero que todos vocês aproveitem, tá bom? Então é com você, Lu. Obrigada, bom dia, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, como a Ana falou, né, vou falar hoje um pouquinho sobre empreendedorismo. Deixa eu só compartilhar minha tela para a gente começar. Aí, Lu, se for surgindo pergunta no chat, eu vou esperando alguns momentos para conseguir te interromper, assim, as suas pausas da respiração. Combinado. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como cada pessoa é a sua própria marca, como nós somos empreendedores de nós mesmos. E aí, para começar, quero me apresentar. Eu sou fundadora da Se Empreende, que é uma escola de empreendedorismo. Sou de Goiânia, a gente está fisicamente em Goiânia, mas a gente dá curso para o Brasil todo. Sou doutora em administração, também com foco em empreendedorismo, e meu mestrado também com esse foco. E já treinei aí mais de 10 mil pessoas. Então, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, também deixei aqui para vocês me acompanharem. E aí, eu quero começar perguntando para vocês o que vocês acham que é empreender? Quando essa palavra vem à cabeça, o que vem na sua mente quando você escuta empreendedorismo ou empreender? Podem digitar aí para mim no chat o que vocês acham que essa palavra significa, a que ela remete? Me contem aí. Será que é abrir negócio? Será que são outras palavras também? O que vocês sugerem que é o empreendedorismo? A princípio, medo, depois insegurança, abrir um negócio, abrir uma empresa, vender sua imagem. Segurança, legal, está parecendo bastante segurança. Vender um produto, liderar, apostar, criar um produto, ter projetos. Ótimo. Bom, quando a gente fala de empreendedorismo, até na literatura científica, as palavras que são muito associadas ao empreendedor, a quem empreende, são muitos verbos de ação. Então, o empreendedor é aquela pessoa que cria, que age, que inova, que realiza, que inicia alguma coisa, que faz acontecer. É aquela pessoa que está disposta, né, a começar algo, a dar o pontapé, a realmente trazer uma inovação para o mundo.
Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é mais do que abrir um negócio. Isso não somente na minha concepção, mas até na literatura científica sobre empreendedorismo, a gente já sabe que não é só necessariamente abrir um negócio, mas você pode, por exemplo, ter uma ONG e ser empreendedor. Você pode ser um intraempreendedor, que é a pessoa que inova, que cria dentro da empresa em que trabalha. Então, por isso, intraempreendedor é aquele funcionário que faz o que ninguém faz, que coloca ação de fato para a empresa conseguir trazer inovações. E nós conseguimos também ser profissionais liberais empreendedores. A gente consegue ser empreendedor na nossa própria carreira, que é o que eu chamo muito, né, por aí, de eu empreendedor, que é o empreendedor de si mesmo, que se enxerga como um negócio, que se enxerga como uma marca. E cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo, nós realmente somos, né, a gente precisa se enxergar como uma marca e não somente como um profissional, não somente como uma pessoa. As redes sociais potencializaram isso, porque a gente está concorrendo não mais só com um profissional da nossa cidade, mas a gente está concorrendo com pessoas do mundo todo que conseguem se divulgar ali para o nosso cliente. Essas barreiras ficaram muito reduzidas. Então, você precisa começar a entender que você é a sua própria marca, que você passa uma série de sensações, passa uma série de percepções para o cliente. Quando eu falo que você é a sua própria marca, isso se refere às sensações que você está gerando. Então, quer ver que as marcas geram essas percepções, geram essas sensações? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas marcas e eu queria que vocês me falassem palavras que vêm à sua mente quando você vê essa marca. Ou seja, lembranças, o que que essa marca faz você se sentir, como que você enxerga essa marca, tá bom? Podem digitar aí no chat. Então, essa aqui é a primeira, a Apple. Que lembranças, que palavras você pensa quando você vê a Apple? A quem ela te remete? Me contem aí. Meu chat não quer abrir. Você quer que eu leia? Quero. Qualidade, perfeição, tecnologia, design, computadores de qualidade, alta qualidade, confiabilidade no produto, inovação, boa qualidade. Vejam que é uma eficiência. Marca eficiência também, é uma marca que gera essas sensações de qualidade, de confiança, de credibilidade. Então, ela é muito mais do que uma logo, é muito mais do que um nome, é muito mais do que um símbolo. Olhar para essa maçã fez a gente lembrar de todas essas palavras. Por quê? Porque a marca foi construída para gerar na gente essa sensação. Então, desde a propaganda, a caixa do iPhone, as lojas, tudo isso é para a gente ter essa mesma sensação. Imagine, por exemplo, que a Apple queria que a gente lembrasse dela por qualidade, mas a embalagem fosse uma embalagem frágil, as lojas fossem lojas muito feinhas, a gente não ia associar ela à qualidade da mesma forma como a gente faz. Então, é uma construção que pensa em todos os aspectos. E aí a gente já vai começando a entender que a gente, como marca, também precisa começar a pensar em todos esses aspectos. Vamos para mais uma marca. Quando vocês veem a Nike, aqui ela te remete, que lembranças ela te dá, que palavras vêm na sua mente quando você pensa na Nike. 3 pessoas falaram esporte, corrida, qualidade, acerto. Corrida, qualidade, conforto, acerto, vitória. Agora está aparecendo para mim. Legal, então a gente associa com o esporte, ou seja, uma marca que está conseguindo ser lembrada por aquilo que ela realmente vende, mas a gente também associa com algumas coisas como vitória, como velocidade, como conforto, que são realmente marcas que essa marca quer passar, né? Ela quer passar essas sensações para a gente. E agora uma terceira marca para vocês me falarem o que vocês sentem com ela. Casas Bahia, o que vem à sua mente quando a gente fala de Casas Bahia? Sumiu de novo meu chat. Carnê,
Produto barato e de má qualidade, preços baixos, pechincha, facilidade de compra, preços baixos, pouca qualidade. Ótimo. Então vejam que essas palavras Sonhos também... para a classe média baixa. Sonhos para a classe Pagar média barata. pouco. Talvez as Casas Bahia não queiram ser associadas a produto de baixa qualidade, mas como ela fala muito sobre preço, a gente acaba fazendo essa associação, é um risco que ela corre, né? Mas a gente escuta tanto aquele quer pagar quanto, que a gente começa a se lembrar de acessibilidade, de preço baixo quando a gente fala de Casas Bahia, né? Então, é mais uma marca que também transmite a sua sensação. Percebam que com as cores que ela usa, o tipo de fonte, os bairros onde a loja está, né? A gente não vê uma loja das Casas Bahia em bairros de classe alta, a gente vê realmente no centro, em bairros de classe média, em shoppings mais populares. Por quê? Porque é essa sensação que ela quer transmitir. Então, falar de marca é pensar primeiro em marcas de empresas, para a gente começar a carregar esses conteúdos para a nossa marca pessoal, para a gente conseguir entender como que isso nos afeta também como pessoas, tá? E pense que todas as pessoas são uma marca. Querendo ou não, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que nos veem pela primeira vez, fazem concepções de quem a gente é. Então, vocês aqui, a partir da minha imagem pessoal nesse momento, a partir do que eu falei do meu currículo, a partir do que eu estou falando, mesmo que vocês tenham me conhecido agora, vocês já fizeram uma imagem de que marca eu tenho, de quem sou eu como marca também. E todo mundo faz isso com a gente, não é por maldade, não é por querer, sei lá, fazer julgamentos, é simplesmente porque nós somos assim, tá? É o nosso jeito como seres humanos, a gente julga e a gente faz esse tipo de concepção. E as pessoas que têm uma marca forte podem usar essas características especiais para fazer a diferença na vida de pessoas. Eu falo muito, gente, que não compartilhar quem nós somos, os nossos talentos, as nossas características que nos tornam especiais, não compartilhar isso é até uma forma de egoísmo, porque a gente deixa de oferecer para o mundo o que a gente tem de melhor. Então, às vezes, a gente tem vergonha, a gente fica com medo, ou a gente até tem um desânimo de compartilhar o que a gente sabe, de compartilhar quem a gente é, mas, na verdade, você poderia contribuir mais ainda com o mundo para fazer o mundo mais especial se você compartilhasse o que você sabe, se você compartilhasse o seu jeito de ser. Então, não é simplesmente para ficar rico, não é simplesmente para ficar famoso, é muito mais para pensar na diferença, no legado que você pode deixar, tá? E quem tem essa marca forte consegue alcançar os resultados sendo exatamente quem é. Então, a gente não precisa fingir ser outra pessoa, a gente não precisa se vender de um jeito falso, como a gente está vendo muita gente fazer por aí, que eu fico até triste, né? Hoje, com essa história de vender curso online, de vender presença digital e tudo mais, a gente vê muita gente fazendo papéis até ridículos. Eu falo que às vezes é até macaquice, assim. A pessoa está se fazendo de alguém que ela não é, ela está parecendo um animalzinho num circo mesmo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado que você não precisa se tornar um personagem. Na verdade, a intenção é exatamente o contrário, é que quanto mais autêntico você consegue ser, quanto mais você consegue colocar o seu jeito, imprimir as suas características, mais isso vai te tornar uma pessoa especial para atrair o público certo, né? Às vezes você não atrai o público que está querendo aquele tipo de pessoa que faz coisas diferentes de você, mas você vai atrair um público que valoriza a mesma coisa que você valoriza. Então é sobre atrair pessoas que têm valores parecidos com os seus, que têm sentimentos parecidos com os seus, que enxergam o mundo da mesma forma que você enxerga, tá? E pensar em personal branding, né, que é essa questão de pensar na gestão da sua marca pessoal. Então, falar de branding é falar não da marca apenas, mas falar da gestão da marca. Não é sobre autopromoção. Então, não é que você vai se tornar aparecida, vai se tornar blogueirinha, vai começar a falar de você para o mundo como se você estivesse sendo metida. Não é uma questão disso. Eu acho que a gente ainda tem... Quem é da área acadêmica, da área de humanas, a gente tem muita essa dificuldade de se vender e achar que está sendo arrogante,
achar que está sendo metida, achar que está querendo passar uma imagem de que é mais do que é. Mas, na verdade, não é uma autopromoção. Lembra do que eu falei? Que as pessoas já fazem uma concepção de quem nós somos? As pessoas já têm uma imagem de quem a gente é? Então, por que não gerenciar isso de forma intencional? Por que não gerenciar isso de forma estratégica, né? Então, não é se promover, é sim fazer a gestão de quem você é. É entender que você já é uma marca querendo ou não. Então, é melhor que seja do seu jeito do que do jeito dos outros, tá? Também não é só a sua imagem externa. Isso aqui é um erro que muita gente cai. Talvez vocês até já tenham participado de outros cursos de branding pessoal e que as pessoas levam muito para o lado da imagem externa. Então, até para o lado da consultoria de estilo, que é claro que não tem problema nenhum, a gente pode se vestir de modo a passar a nossa imagem. E até é interessante que seja assim, né? Então, por exemplo, eu como professora de criatividade, de empreendedorismo, é uma estratégia da minha marca pessoal me vestir para transmitir isso. Então, eu sempre uso cores mais fortes, ou eu uso pelo menos uma peça que transmite a criatividade, sabe? Normalmente eu uso brincos que tem a ver com isso, colares. Por quê? Porque isso tudo faz com que seja uma composição, né? Imagina se eu estou dando um curso de criatividade e estou me vestida da forma menos criativa possível. Isso acaba não transmitindo o que eu quero passar, né? Então, o nosso cabelo, a nossa roupa, o nosso jeito de se maquiar, tudo isso transmite também essas sensações. Da mesma forma que a logo da marca também transmite. Agora, não adianta fingir ser alguém que você não é, né? Então, assim, eu quero passar credibilidade. Aí, às vezes, por exemplo, se eu vestisse um terninho todo sério, como se eu fosse uma alta executiva, até poderia passar credibilidade, mas não ia ser quem eu sou, não ia combinar com a característica da Luciana e nem com os conhecimentos que eu quero passar a respeito da criatividade, a respeito do empreendedorismo de um jeito diferente, percebe? Então, não é só a imagem externa. Se a sua imagem externa estiver muito boa, mas você não tiver nada para transmitir, não tiver clareza do que você quer passar, não adianta, né? Então, tem que ser as duas coisas juntas. E também não é fingir ser alguém que você não é. Eu vejo muita gente que, na intenção de fortalecer a marca pessoal, acaba virando um personagem. Então, a gente vai ver aqui ao longo do curso, né, como fortalecer as nossas características, mas saiba que é pegar o que você tem de melhor e fortalecer ainda mais isso. Porque se você tenta virar um personagem, você vira uma cópia mal feita, né? Você vira uma cópia que não funciona. É igual, não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri, que é do canal Me Poupe, um canal de finanças, que ela posta muitos vídeos no YouTube. Independentemente de gostar ou não dela, muita gente começou a copiar o jeito dela. Então, fazer vídeos de um jeito muito parecido, tentar falar como ela fala. O que aconteceu? Virou um monte de cópia mal feita, e aí um monte de gente sem autenticidade, sem boas características para levar para o mundo. Viraram várias Natálias Arcures fake. E aí a pessoa perde uma chance de se destacar, né? Perde uma chance de fazer do seu jeito. E aí já teve uma menina que chama Nath Finanças, o perfil dela, que ela já entrou para falar de finanças, mas de um jeito totalmente diferente. Então ela fala de finanças para pessoas de baixa renda. E aí ela usa outra linguagem, ela já usa outro estilo de roupa, outro cenário, outro tipo de cor. Por quê? Porque ela está falando para outro público e ela também foi considerada Forbes Under 30, ganhou vários prêmios, é influenciadora digital de alguns bancos. Por quê? Porque ela soube se posicionar dentro de um público diferente, dentro de um perfil diferente, tá? Então, assim, quando você pega e fala, bom, o que eu tenho de melhor? Você consegue se destacar. Se você fica copiando o que o outro tem de melhor, você não se destaca, né? Você simplesmente vira uma cópia mal feita e aí você pode ficar frustrado pro resto da vida por não conseguir ter entregado o que você queria. Mas é que, na verdade, você não estava olhando para si, você estava olhando para fora. Então, personal branding é olhar primeiro para dentro de você, tá? Além disso, não é também, gente, ter só um bom... Você queria falar, Ana?
Não, desculpa, é que eu achei que você estava respirando para mudar de tópico, é porque a gente tem duas perguntas, tá? Então aí quando você quiser a gente abre aqui Tá duas bom, perguntas vou nesse só tempo. acabar esse aqui. Também não é ter só um bom perfil nas redes sociais. Hoje está sendo muito vendida essa ideia, né? De que você tem um perfil com muito seguidor, você tem um bom perfil na rede social, você tem um bom personal branding. Não necessariamente. Por quê? Talvez o cliente que você quer impactar não está naquela rede social que você está tendo muito seguidor. Talvez a imagem que você quer passar para o mundo não é para um público do Instagram, é para um público de outra rede, ou até para um público que nem na rede social não está. Então, assim, ter um bom perfil na rede social ajuda demais. A gente até vai falar sobre isso, porque hoje a gente tem um canal gratuito, né? Até certo ponto gratuito, em que a gente pode se divulgar, que a gente pode ter uma forma de mostrar para mais gente quem a gente é. Isso ajuda muito. Mas não adianta nada ter um bom perfil na rede social se ele não te representa. Se é um perfil, por exemplo, gerenciado por terceiros, mas que tem frases para viralizar, tem coisas para viralizar e não coisas que te representam de fato, não adianta também, tá? Então é mais do que isso e a gente vai falar sobre isso. Pode fazer as perguntas, Ana. A Daniela perguntou se personal branding é o mesmo de marketing pessoal. É parecido. O que acontece? O marketing pessoal são as ações de marketing que eu faço para me promover. O personal branding é a gestão da minha marca pessoal. Então vai além do marketing, ele é um pouco mais profundo. É uma análise também dos meus valores, é uma análise das sensações que eu quero passar, da percepção que eu quero gerar. Então, uma vez que eu defino essa estratégia, como se o personal branding fosse a estratégia, aí eu faço o marketing para divulgar isso, tá? Então, eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. Aí eu comentei que eu demorei anos para ter coragem de mostrar minha carinha, né? Nos vídeos e tudo mais. Aí a Luciana perguntou como vencer esse medo da exposição. Aí a Márcia falou também que até hoje não consegue e tudo mais. Eu acho, gente, que a gente tem muito medo porque a gente tem um pouco de receio de ser essa coisa da autopromoção e porque a gente fica pensando muito no que o outro vai achar. Se você entender qual é o objetivo de aparecer, isso muda. Então, por exemplo, primeiro, alguém é obrigado a aparecer nos vídeos na rede social? Vou tranquilizar vocês agora. Não, você não é obrigado a nada. E colocaram isso na nossa cabeça, de que a gente é obrigada e de que a gente tem que fazer um personagem que parece uma blogueira, que chega e fala, oi gente, tudo bom? E faz um monte de coisa. Não, primeiro, você não é obrigada. Agora, pensando que pode ser uma boa estratégia para você, a minha pergunta é, por que não? Por que a gente tem tanto medo? Porque a gente está fazendo pré-julgamentos do que o amigo vai falar, do que a família vai falar, do que fulano vai falar te comparando. Então, eu acho que você tem que focar no benefício que você gera. Quando eu comecei lá em 2017 na rede social da Sempreende, que foi em 2017, eu também tinha vergonha. Mas aí eu comecei a pensar que se eu não falasse, eu estava deixando de entregar um bom conteúdo para o mundo. Eu estava deixando de contribuir com pessoas que poderiam crescer por meio daquele conteúdo. Então eu entendi um objetivo maior. Eu acho que esse é o ponto, é você entender o objetivo. Sabe, se o objetivo é ajudar, se o objetivo é captar mais clientes, se o objetivo é fortalecer a sua marca, você vai entender que dá para ultrapassar essa vergonha. Agora, se o objetivo é porque te falaram que você é obrigada a aparecer, aí você não vai ter vontade de superar isso. Percebe a diferença? Então é assim, é fazer porque é bom para você, é fazer porque você está ajudando alguém com isso, e não porque te obrigaram. E saber que a gente não nasceu sabendo fazer vídeo. Convenhamos, né? As gerações que estão nascendo hoje, elas já entram no mundo que elas já praticamente saem da barriga da mãe, já pegam um vídeo, já pega o celular e faz uma selfie para contar para o mundo que chegou, já é quase assim, né? Mas a gente não aprendeu isso naturalmente. Eu, pelo menos, não fiz jornalismo, então eu não tive treinos disso na faculdade. Então não é uma habilidade natural. E aí o que a gente acha? Que a blogueira que faz isso, ela faz isso como profissão e às vezes faz um monte de vídeos, né? Por exemplo, a Rafa Kalimann, que estava no BBB o ano passado.
Ela já trabalhou com um cliente meu, então conheço assim ela como profissional. Tem vídeos que ela fazia de ação de marketing que ela gravava 30, 40 vezes, um story. Por quê? Para ele ficar absolutamente perfeito, para caber nos 15 segundos, para falar o que tinha que ser dito, para ela achar que estava na luz certa, mesmo ela sendo uma blogueira que tem facilidade para aquilo. Então, quando a gente vê na rede social, dá a impressão de que ela fez assim de primeira, né? Mas não, elas também gravam muitas vezes. Então, é a gente parar de querer pegar a câmera uma vez e ficar a coisa mais perfeita e natural do mundo. Não vai ser assim. A gente precisa treinar. Então, eu no começo ficava super engessada, falava sem sorrir, falava com o olhão assim, porque eu estava decorando o que eu tinha que falar. Era horrível. Mas de tanto fazer, hoje ficou natural. Hoje já faço tranquilamente. Por quê? Porque eu treinei. Então, a minha dica é: pegue pessoas que você tem confiança, que são aquelas pessoas do bem mesmo, né? Suas amigas, alguém da sua família que te estimule. Não pode ser aquela pessoa que pega no seu pé, tem que ser as pessoas do bem aí com você. Coloque essa pessoa nos seus melhores amigos e faça esses vídeos e mande só para elas. Mesmo que elas nem assistam, é só para você se acostumar com o ângulo, com a luz, com o jeito de falar, para se tornar uma coisa mais natural para você. Daqui a um tempo, você começa a fazer para todo mundo, sabe? Depois que você já sentiu que está com um pouquinho mais de habilidade. Sem perfeccionismo, tá? Porque senão você vai ficar aí 2 anos fazendo nos melhores amigos e não vai postar nunca. Não, é um exercício aí de fazer umas 5 vezes para os melhores amigos e depois já solta isso para o mundo também. A gente tem que se acostumar, né, a se ver no mundo, tá? Então, acho que são exercícios que ajudam bastante. Mas, principalmente, entender que tem um objetivo. Alguém mais falou alguma coisa aí que você queira comentar? Não, a gente só tá falando que é difícil gravar. E ouvir a nossa própria voz e se acostumar. A gente não é acostumado, né? Eu, assim, particularmente hoje, eu escuto de novo meus vídeos porque eu ponho legenda, eu gosto de legendar. Mas se não, eu nem escuto. Sabe assim, já tá feito, vai, deixa ele ir, não fica se julgando demais, não. A gente é muito mais crítico com a gente do que o outro é. Essa é a verdade. É Eu, verdade. no início, falava, nossa, minha cara fica torta, meu nariz fica torto, minha sobrancelha é uma mais alta que a outra. Aí eu falava isso para os outros, as pessoas falavam, você tá doida, não tem nada disso. Eu só via aquilo no vídeo. Mas ninguém via. Então a gente vê muito mais defeito na gente do que os outros, porque a gente já sabe onde o defeito está, né? E na verdade, se a sua mensagem é boa, ninguém se importa se a sua sobrancelha está torta. As pessoas estão se importando com o que você está falando. Né? Igual aqui hoje, vocês estão preocupados com o meu cabelo? Não, vocês estão preocupados com o conteúdo do curso, deixa isso para lá, sabe? É a gente se desapegar um pouco disso, tá? Bom, o que é marca pessoal de fato, então? Eu gosto muito dessa fala do Jeff Bezos, que diz que marca pessoal é o que dizem de você quando você não está na sala. Ou seja, o que as pessoas comentam, né? Quando eu estou vendo alguns nomes, Daniela não está na sala, Marília, Márcia, Elísia, o que as pessoas falariam de você? Elas falariam da sua competência, elas falariam do que você sabe fazer, elas falariam o quê? Que palavras, né? Elas se lembrariam, como a gente se lembrou da Apple, da Nike, das Casas Bahia, sem ninguém da marca estar aqui presente. Então, a gente que precisa começar a gerenciar isso de forma intencional. E aí, eu reforço que os outros dizem e pensam sobre a gente, importa. Eu queria que não importasse, sabe? Mas importa. Eu tinha uma chefe que falava para mim que não importava o que eu era, importava o que as outras pessoas pensavam que eu era. E eu falava, nossa, mas isso é muito pesado, porque parece que a minha essência não importa, é só a aparência, né? E ela falava, não, a sua essência importa muito. Mas se você não mostrar para os outros qual é essa essência, você não está conseguindo usá-la da melhor forma. Esse é o ponto. Às vezes a gente se qualifica tanto, a gente estuda tanto, a gente aprende, mas a gente não consegue mostrar para o outro, não consegue passar essa imagem de credibilidade, de autenticidade, aí o outro não vai valorizar aquilo na gente, e às vezes não paga pelo nosso serviço que a gente gostaria que ele pagasse. Então, o que os outros pensam, o que os outros dizem, importa sim, porque a gente vive num mundo em que a gente precisa vender nosso serviço. A gente vive num mundo em que a gente precisa se vender, né?
Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, sem nóia, sem sofrer, mas começar a pensar sobre isso. E começar a gerenciar essa percepção de forma intencional. Então, começar, por exemplo, se você faz um curso, né, para se qualificar, não basta fazer, você precisa contar que está fazendo, você precisa aplicar aquele conteúdo para o mundo ver que você sabe usar aquilo, você precisa comentar nas suas rodas de amigos, você precisa comentar nos jantares familiares que você fez aquele curso, para que as pessoas comecem a ter uma percepção de que você é alguém que estuda e valoriza o estudo. Senão, vai ficar só para você, ninguém vai saber disso, ninguém vai ter essa percepção de você, tá? E isso não é ser aparecido, isso é fazer gestão da sua marca. Então, quero que vocês respondam para mim, quero que vocês respondam 3 palavras, tá? Não é uma frase, não são 10 palavras, não. 3 palavras de como você acha que você é visto pelas outras pessoas. Como é que você está sendo vista pelos outros? Em 3 palavrinhas aí no chat, me contem como que vocês acham. Aqui não precisa ter certeza, é como que você acha mesmo. Eu não sei porque que meu chat não quer abrir. Ok? Conseguiram colocar? Sim. Agora, lembra mim primeiro, Ana, as palavras, algumas das que estão aí. Eu falo o nome das pessoas? Pode ser? Pode ser? A Marília falou calma, dedicada, estudiosa. A Fiamma, organizada, competente e criativa. A Márcia Burkhardt, simpática, dedicada e solidária. A Aline, pontualíssima, séria e calma. Realmente, a Aline, eu posso falar que é realmente muito pontual. Eu coloquei workaholic, fofa e multitarefa. Gente, eu não sou fofa, mas as pessoas me veem como fofa. As pessoas te enxergam Nossa, assim. Muito. Todo mundo acha que eu sou fofa. Cíntia, muito flexível. A Luciana falou assim, nossa, acho que não acham nada, ou seja, invisível. Daniela, positiva. Ou Generosa e é porque amiga. você não sabe, ou é porque realmente ainda não está transmitindo. Mas eu te garanto, as pessoas pensam alguma coisa de você. Nada não tem. Elas pensam alguma coisa, tá? Sim. Agora, vamos lá. Como que você quer ser visto pelas outras pessoas? Escrevam também 3 palavras. E aí vamos ver se essas palavras são as mesmas do que vocês colocaram de como vocês já estão sendo vistas. Escrevam 3 aí também. Nossa, difícil, né? Nunca pensei nisso. É difícil, a gente não para pensar no que a gente quer passar, né? Então, às vezes, eu conheço muita gente que fica com raiva, que eu não sou vista como uma pessoa que tem autoridade no meu assunto. Eu queria ser vista assim, mas eu não sou vista assim. Mas aí eu falo, tá, e o que você está fazendo para ser vista desse jeito? Porque não vai cair do céu, né? Não vai ser simplesmente porque você tem o título que as pessoas vão começar a te ver dessa forma. Depende de você mostrar isso também, né? E aí, me conte o que as pessoas escreveram. Tá todo mundo travado, porque só tem, assim, competente, aí profissional, eficiente, capaz. Aí, confiança, especialista, eficiente. Então, vocês estão querendo ser vistos como profissionais que tenham credibilidade, né? Que pode ser confiável, que sejam pessoas capacitadas. Ok. E aí, como que a gente reduz a distância entre os dois? Bom, é tudo que a gente vai falar de agora para frente aqui no curso, tá? Eu vou falar muito sobre como fazer isso. Mas comecem pensando em ter certeza se essas percepções estão corretas. Às vezes a gente acha que as pessoas pensam alguma coisa da gente, mas elas pensam diferente. Então, o que eu sugiro? Na hora que terminar o curso hoje, mande por WhatsApp, ou hoje, ou amanhã, ou na segunda, mande por WhatsApp para alguns amigos, colegas de trabalho, pessoas que te importam, e fala assim, estou fazendo um curso e eu preciso que você me responda 3 palavras que representam quem eu sou, como você me vê. Se você achar que a pessoa vai ficar sem graça de falar, você pode até fazer um formulário anônimo no Google. Porque aí você fala, não é anônimo, não se preocupa, pode responder o que você quiser.
E aí as pessoas vão responder, você vai ver essas palavras e vai ver se é realmente o que você acha que elas pensam. Porque às vezes as pessoas já estão te vendo do jeito que você quer. Às vezes elas já te veem como alguém que tem credibilidade, como alguém que é confiável, como um bom profissional, mas você acha que não. Então é legal fazer esse teste, tá? Faz tipo um formuláriozinho no Google ou pergunta para as pessoas no WhatsApp, se você achar que elas vão responder de forma sincera, e pergunta quais são as 3 palavras que te representam. Deixa as pessoas falarem, tá? E além disso, como que a gente pode reduzir a distância entre os dois? Fazendo a gestão da nossa marca pessoal a partir dos pontos que eu vou falar aqui para vocês hoje. E por que pensar nisso, né, gente? Porque, primeiro, você é única e tem que compartilhar o seu talento. Todos nós temos um talento único, todos os talentos importam. Às vezes você queria muito ser como fulano, mas não, você é como você é e o seu talento importa. É a sua mensagem, o que você tem para passar é importante. Além disso, você se diferencia de quem faz coisas semelhantes, você começa a fazer as coisas, você começa a mostrar que você é um profissional que se destaca. E você pode associar seu nome com coisas que importam para você. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto que as pessoas associem meu nome com, por exemplo, pesquisas científicas, com qualidade, com boas leituras, com criatividade. Eu gosto que as pessoas me associem com isso. Então, eu sempre publico nas minhas redes sociais dicas de livro, resumos de pesquisas científicas. Eu sempre mostro o que eu estou estudando, que artigos eu estou lendo. Eu sempre gosto de criticar coisas que são do senso comum, isso é uma coisa que eu faço muito, para a pessoa poder associar meu nome com essa qualidade. Então, para mim, isso é importante. Tanto para mim quanto pessoa, porque afinal eu estudei, me esforcei para isso, mas também para a minha profissão, né? Para quem me contrata, entender que eu tenho qualidade no meu trabalho, que eu não sou somente mais uma, mas alguém que realmente pesquisa, que realmente valoriza o que está ensinando, tá? Então, por exemplo, às vezes o que te importa, eu até vou mostrar aqui para frente alguns exemplos, mas sei lá, você ama muito Harry Potter e você quer associar o seu nome com isso, você gosta muito dos personagens, gosta desse universo de fantasia. Então, você precisa fazer um trabalho para ser associado com isso, né? Por meio do que você publica, das roupas que você usa, de onde você vai e tudo mais, vai ser associado com isso. Então, a gente pensar nisso é associar o nosso nome com as coisas que importam de propósito. E entenda que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você porque você é a sua própria empresa. Então, às vezes, sei lá, se você trabalhasse na Apple, você seria naturalmente associado a alguém que é inteligente, que tem qualidade, que é inovador, porque você conseguiu um trabalho na Apple. Mas no nosso caso aqui, que cada um é a sua própria empresa, cada um é a sua própria imagem, ninguém vai fazer isso por nós. É a gente que precisa fazer isso de forma intencional, tá? E quais são esses pilares do personal branding? Que faz a gestão da nossa marca pessoal ser bem feita? Primeiro, é pensar nas características que te distinguem. O que você tem que ninguém mais tem? O que você gosta que é muito pessoal seu? Então, pode ser, por exemplo, gostar de gatos, de cachorro, gostar de filmes, gostar de determinada série. Pode ser gostar de determinado esporte. Pode ser que você fala determinadas línguas. Todo mundo tem uma característica que distingue. Pode ser até, sei lá, eu gosto de passar esmalte colorido, eu tenho cabelo enrolado. Alguma coisa que te diferencia dos outros. Para você pegar essa característica que te distingue e levar ela para um nível maior. Para que as pessoas associem você a isso. Para que as pessoas se lembrem de você por isso, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de ler. Não é uma característica que me distingue de todo mundo, né? Tem muita gente que gosta de ler. Mas é todo mundo? Não. É todo mundo que lê muito? Não. Então, por exemplo, eu posto no meu Instagram um livro por semana, um resumo por semana. E isso já é uma característica que me distingue de outras pessoas. Já é algo que faz com que muita gente me siga para ver o livro que eu vou postar, entendeu? Eu tenho uma amiga que, inclusive, é consultora de personal branding, que ela gosta muito de Friends. Então, praticamente todos os posts dela são memes de Friends. E funciona muito, porque fica engraçado.
porque ela gosta muito da série. Quem lembra dela, lembra de Friends. Ela tem decoração de Friends na casa dela, tipo, o cenário dela tem decoração de Friends. Então, combina, tá? Então, assim, não precisa ser uma grande coisa, não. Pode ser um elemento, uma coisa que você gosta, né? Igual a Ana, eu sei que a Ana gosta de gatos. Sempre vejo ela postando os gatos. Então, ela pode usar os gatos como uma coisa da marca pessoal dela, tá? Além disso, é a relevância. Então, a gente precisa focar naquilo que é mais importante, né? Então, por exemplo, se você quer, igual no meu caso, os livros são relevantes, por quê? Porque são livros que falam de empreendedorismo, são livros que falam de negócios, são livros que falam de criatividade. Então, eles são relevantes para o meu trabalho. Eles têm a ver com o que eu faço. Então, você tem que escolher o que é relevante para a imagem que você quer passar, tá? Não adianta ficar só falando de café, 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 por exemplo, se aquilo não é relevante para o que você quer vender. Tenta pegar pontos que sejam relevantes para o que você vai vender. E a gente precisa ter consistência. A imagem pessoal só é construída quando eu falo daquilo sempre, né? Então, às vezes, tem gente que um dia publica lá alguma coisa sobre a sua área, um post. Aí, dali 2 semanas, publica de novo. E aí, não virou muita coisa. Aí falar, não, isso aí não funciona. Mas é porque você fez 1, 2 vezes. E aqui eu não estou falando só de consistência na rede social, não. É consistência em tudo. Então, é participar de eventos da sua área, é fazer networking com pessoas que são dessa área, é mostrar isso para as pessoas, é falar sobre isso, é dar aula sobre isso. É vários pontos da sua vida que te levam a essa consistência, né? Não pode ser uma coisa que você faz uma única vez e pronto. Se você quer ser conhecido por determinada coisa, ela tem que ser parte da sua vida, você tem que fazer aquilo sempre. E isso tem que estar coerente com seus valores. Tá? Não adianta, como a gente falou, o seu personal branding é baseado nos seus valores, não o contrário. Então, você tem os seus valores como pessoa e o seu personal branding vem disso. Por exemplo, para mim, é assim, um valor que eu não abro mão, como eu falei, é da qualidade do ensino, né? Da pesquisa científica, do conhecimento científico por trás. Então, não me interessa se tem determinado conteúdo que está bombando. Se eu não vejo valor nele, eu não vou fazer um reel sobre aquilo, eu não vou dar uma aula sobre aquele tema, por quê? Porque não está alinhado com os meus valores de qualidade. Porque a partir do momento que eu faço isso, a minha audiência, o público, as pessoas vão me enxergar como uma pessoa incoerente. E a gente não confia em quem é incoerente. Percebe? Então, não adianta eu falar mal de todo mundo que vende fórmula mágica, que eu falo muito mal de quem vende fórmula mágica, é parte da minha proposta da minha empresa, a gente fala mal de quem vende fórmula mágica para vender uma coisa de qualidade. Não adianta eu falar mal e aí na hora que eu for fazer a minha venda eu começo a ofender com gatilho mental de fórmula mágica, concorda? Começar a falar que são os últimos minutos, que vai mudar a sua vida, que não sei o que não sei o que. Inclusive, a gente fala, o curso vai até um ponto. Quem vai mudar a sua vida é você. Porque se você não aplicar o que está sendo ensinado, não adiantou nada você assistir o curso. A gente fala isso. Para quê? Para ter coerência no discurso. Então, não adianta você querer vender uma imagem e aí usar técnicas, usar estratégias que são incoerentes. Tá? Não vai fazer muito sentido. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui alguns perfis que são muito legais, que talvez vocês até conheçam, mas muito para falar como eles usaram o jeito pessoal deles para fortalecer a marca. Então, esse aqui é o Tira do Papel, o Thiago. Ele fala muito sobre criatividade, sobre criar conteúdo com constância, muito sobre criação de conteúdo, mas de forma saudável. E é um perfil que cresceu super rápido. Por quê? Porque o Thiago respeitou muito o jeito dele. Então, vejam coisinhas simples que ele faz. Ele é designer, então ele pegou o que ele tem de melhor, que é fazer boas artes. Mas vejam que são artes simples. Ele gosta muito de Lego. Então, ele pega o Lego para fazer os posts, né? Igual aqui, os desafios são Lego. E eu gosto muito de coisas simples que ele faz, ó, ao invés de mandar arrastar, ele fala to the left, né, da Beyoncé. Por quê? Porque ele gosta de Beyoncé. Então, ao invés de falar arrasta para o lado, ele fala to the left, to the left. Então, já fica uma coisa mais engraçada. Ele gosta muito de emojis, de coisas simples. Então, ele usa os emojizinhos para representar aqui nos desenhos, para representar as pessoas.
E ele faz muita analogia clichê, muita mesmo. E aí ele usa esse macaquinho, né? E eita, lá vem a analogia clichê. Ele mesmo já curte com a cara dele mesmo. Então é um perfil super autêntico, que ele pegou as coisas que ele gosta, que são características dele, e trouxe isso como pontos de relevância, como pontos de característica que o distinguem dos outros. O principal é a simplicidade. A principal característica dele é isso, é ser simples. Então, mesmo sendo designer, ele usa desenhos simples, ele usa emojizinhos, ele usa posts com fundos claros para fazer uma coisa simples. Essa outra aqui, não sei se vocês conhecem, que o perfil chama Fada de Saturno, é a Natália Ávila, ela dá cursos de escrita criativa. Mas, como o próprio nome diz, ela gosta desse mundo da fantasia, né? Ela gosta muito desses filmes que levam a esse mundo das fadas, da fantasia. Então, ela mesma já fala que ela vende cursos, mentoria de escrita e pó de fada. Ela já coloca isso. Então, a gente vê que é uma imagem construída desde o nome que ela escolheu para o perfil, ao cabelo dela, ela tem cabelo rosa, os posts que ela faz, então ela faz muito post com esses pozinhos, assim, fugindo do clichê. Veja que a roupa que ela está usando, o cenário que ela usa, tudo remete a filme de fada, né? E ela fala muito de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, fala muito desses personagens. Então ela usou isso para se diferenciar. Ela não é só mais uma pessoa que fala de escrita. Ela é uma professora de escrita, uma mentora de escrita criativa, que se baseia nesses livros para fazer suas postagens, para fazer sua marca pessoal. Percebe? Então, essa a estratégia que ela usou. Essa aqui é de uma mentorada minha, que foi minha mentor, eu fui mentora dela, e ela queria fazer um perfil para ensinar os alunos a fazerem TCC, porque ela via que ela é professora universitária, e via que os alunos sofriam muito com isso. Então, ela tem vontade de ajudá-los nisso. E aí, uma das características que a distinguem, que são características interessantes dela, é que ela gosta muito de jogos e muito de filmes, como, por exemplo, o Toy Story, como Super Mario, ela gosta do jogo, como Harry Potter. Então, veja que o nome Ao TCC e Além já veio disso, né? Ao infinito e além. E aí, as postagens que ela faz tem tudo a ver com esse mundo dos games e dos filmes. Então, aqui ela usa os Dementadores, né? Aqui ela usou um jogo do Super Mario. E aí ela consegue gerar conexão com quem gosta da mesma coisa que ela. Então, muitos dos jovens que também gostam dos filmes e dos jogos passam a seguir a marca dela por isso, tá? Então, também foi uma estratégia que a gente utilizou. Essa aqui é a professora Emily, que ela tem um perfil que se chama Se Liga Prof, que ela dá dicas para professores, não sei se vocês conhecem. E o que ela usa muito, que é uma característica dela? Usar os memes, né? É uma característica que distingue, ela gosta muito de usar os memes, inclusive até fez uma live esses dias com os memes, explicando como usar os memes. Então, também é uma característica que a distingue, faz ser compartilhável, faz as pessoas se identificarem com ela, né? Esses posts são posts que o professor compartilha. Por quê? Porque se identifica com aquilo. Então, são características dela que ela gera identificação. E eu trouxe essa aqui, que é a Dalva Correia, que é de uma rede social diferente, é do LinkedIn. Ela foi escolhida LinkedIn Top Voice, que é uma lista do LinkedIn com pessoas influentes na rede. E eu gosto muito dessa série que ela faz, que se chama Batida Perfeita. O que ela faz? Ela pega o momento e ensina alguma coisa. Então, por exemplo, né, abreviatura de hora ou horas. É a primeira opção, o H. Então, ela fala o texto e vem aqui embaixo e fala, agora são exatamente 19 horas e 40 minutos. Então, todos os posts da Batida Perfeita é alguma coisa que está acontecendo agora. Então, sei lá, tem alguma coisa no BBB, fora Juliette, aí ela vai falar se fora Juliette é escrito de um jeito tal ou tal. Aliás, fora Juliette ninguém tá, né? Mas vocês entenderam a lógica. Então, ela pega o que está acontecendo no momento e criou essa série Batida Perfeita e ensina português com algo que está acontecendo no momento. Alguma fala errada que alguém famoso disse, alguma coisa que alguém do LinkedIn falou, ou simplesmente o horário de agora. E ela virou LinkedIn Top Voice por causa dessa série dela, Batida Perfeita, por ensinar as pessoas português.
Então, ela começou a vender a mentoria de escrita, o curso dela, por conta dessa série que ela criou, tá? Foi simplesmente assim e por estar na rede certa, né? Ensinar português desse jeito no Instagram não seria fácil, não ia funcionar. Mas no LinkedIn ela pega muito vocabulário de empresa, então ela ensina a escrever e-mail, ela ensina como é que você pede aumento para o chefe do jeito certo, mas tudo ensinando português atrás, ok? Então são alguns exemplos de pessoas que conseguiram se destacar, por quê? Porque pegaram uma característica delas e colocaram isso para o mundo, e colocaram isso como uma característica distintiva, tá? Esse é o ponto que eu quis trazer. Lu, e aí, bom, como é que... Pode falar. a gente tem alguns comentários e perguntas, a gente pode dar uma pausinha agora ou você prefere Pode em outro falar. momento? Calma aí. A Cintia, ela compartilhou um relato que coaduna um pouco com uma pergunta que eu fiz antes aqui, que é essa questão de gerir a marca e a nossa marca e as pessoas terem percepções diferentes. Eu tenho muito problema com homens, assim. Os homens, eles me veem muito pela parte física, assim. Eu vejo claramente, às vezes, que eu consigo fechar contrato por eu ser mulher, enfim, várias coisas. E aí a Cintia compartilhou, assim, que ela teve alguns problemas com alunos, né, falando, assim, que a procura pelas aulas dela no trabalho, ela recebeu uma indireta da direção, pelo fato de ser mais nova entre as colegas, que riem ou que faz interações, brincadeiras, e deixa os alunos seduzidos, né? E aí ela se sentiu estranha, assim, porque a direção deixou a entender, né, que ela seduz os alunos, né, por ser mais nova, enfim. Mas ela falou assim, mas eu continuo agindo da mesma forma, né? Aí eu queria saber de você, assim, como, né, se a gente tem que gerir o que os outros veem da gente, né, se a gente tem que, tipo, mudar por ser, sei lá, homem, mulher, dessexualizar a nossa imagem, sabe? Enfim, essa coisa, Eu assim. acho que nesse ponto a gente já entra num problema do patriarcado, né? E aí a nossa luta já é outra. Aí eu acho que nesse caso é a gente tentar desconstruir esses preconceitos. Então, assim, começar a falar coisas do tipo, não é porque eu sou uma professora que interage que eu estou seduzindo o aluno, né? Mostrar isso, que são coisas diferentes. Eu acho que esse é um tipo de briga que às vezes até compensa comprar, assim, sabe? Para mostrar que você não é aquela imagem que estão te pintando e que essa imagem vem de um preconceito. É muito diferente. Uma coisa, gente, é assim, vamos supor, por exemplo, eu tenho um doutorado, sou uma pessoa que estudo muito. Se ninguém me visse como uma pessoa inteligente, é porque eu não estava passando isso para o mundo, não estava transmitindo que eu estudo, que eu já fiz muita coisa. Agora, se falar assim, você é menos inteligente porque você é mulher, é um problema que vai muito além do que eu estou transmitindo, né? Aí é uma questão da gente saber que existem preconceitos por uma sociedade que ainda é muito machista mesmo, e que a gente precisa, infelizmente, se esforçar 2 vezes mais para provar que a gente é uma coisa que a gente já sabe que é, né? Mas é não se vencer por isso também, sabe? Não ficar sofrendo por isso. Eu acho que, por exemplo, igual a Ana, tá fechando porque é mulher, ok, vai lá e faz seu melhor trabalho para provar que você como mulher é melhor ainda. Estão achando que você seduz o aluno? Mostra que você é uma ótima professora, que não tem nada a ver com sedução, e sim, porque você consegue envolver os alunos porque você é uma boa professora. Percebem a diferença? Mas eu concordo que são pontos bem sensíveis, né? É. Tem mais um comentário só aqui da Romina, que ela falou assim, que tudo isso, né, de essa toda a nossa marca pessoal, ela gera, eu acredito que ela quis dizer concorrência, acho que é competência em espanhol, que isso gera muita concorrência, né, então não é só o nosso currículo que importa, né, não só os conhecimentos ou capacitações que a gente faz, mas que a gente tem que conseguir gerenciar isso, né, é basicamente o que você está falando para a gente, né, nesse momento. É aquilo que eu falei da frase da minha ex-chefe, né, que não é tanto o que a gente faz, mas o que a gente parece ser. É triste, mas é verdade. Se você faz um monte de curso, tem um currículo ótimo, mas ninguém fica sabendo disso, você não vai ter as melhores oportunidades. Eu tenho certeza absoluta aqui que todo mundo conhece uma pessoa que é pior do que você, em termos de qualificação, e que está ganhando mais dinheiro ou aparecendo mais do que você. Todo mundo tem essa pessoa na vida. Por quê? Porque é uma pessoa que ela está sendo falsa? Não, ela está gerenciando a marca pessoal dela melhor do que você. É isso. Se ela estiver sendo falsa, porque até tem os que são hoje em dia, né, que vendem uma coisa que eles não são,
fique tranquilo que isso vai cair, né? Eu falo que essa máscara não dura, podem ficar tranquilos, eu já vi várias caindo, várias. Da pessoa que finge ser super competente e aí na hora do vamos ver, ela não entrega, ela vai começar a perder cliente. Não tem jeito. Mas tem gente que tem competência, às vezes um pouco menos do que você, estudou um pouco menos do que você e está conseguindo se vender melhor. Aí essa pessoa talvez vai ter mais credibilidade no mercado. Então é por isso que a gente precisa falar disso aqui, tá? E eu não quero de forma nenhuma gerar em vocês uma ansiedade, porque às vezes quando eu falo disso eu percebo que gera uma ansiedade de sair, nossa, meu Deus, estou perdendo tempo, não estou gerenciando minha marca, eu tenho que fazer perfil em todas as redes sociais, preciso fazer isso e aquilo. Não, a gente está falando hoje de estratégia. Então eu quero que vocês saiam daqui com reflexões profundas sobre isso, sobre os seus valores, sobre o que você quer transmitir, que público você quer alcançar, sobre onde você precisa estar, que é o que a gente vai ver aqui agora. Sair daqui com essas reflexões e fazer isso aos poucos. Mas só de você entender que é importante, para mim já basta, porque você já vai mudar o seu comportamento, tá? Não precisam ficar aflitas de achar que de hoje para segunda você vai estar presente em todas as redes sociais, não é isso que precisa ser feito. Bom, então como é que a gente começa? A gente vai usar essa ferramenta que é o Canvas. O Canvas é uma ferramenta para modelar o nosso negócio, é uma ferramenta de planejamento para a gente entender o nosso negócio numa visão holística, olhar para todas as áreas dele. E é muito usado para negócios, mas pode ser usado também para marca pessoal, tá? E aí eu vou falar de cada uma das partes dele, quero que vocês tentem refletir sobre isso. O curso, inclusive, vai ficar gravado para quem quiser assistir depois e fazendo o seu aos poucos, tá? Mas é importante aqui que vocês entendam como é feito para depois conseguirem fazer o de vocês sozinhos. Então, a gente começa, o coração do Canvas é pensar na proposta de valor. É pensar o seguinte, o que é a proposta de valor? Gente, quando eu falo de negócio, a proposta de valor é o benefício que eu entrego para o cliente. Então, valor aqui não é preço, não é custo, tá? Não é valor monetário. Valor aqui é benefício, é o que a pessoa valoriza. Então, a gente responde essas perguntas aqui quando a gente pensa na nossa proposta de valor. Primeiro, quais são os seus valores? Né? Que eu já falei muito disso. Então, quais são as palavras que, se vocês quiserem, até podem ir respondendo aí. Quais são essas palavras que representam os seus valores? Então, por exemplo, no meu caso, criatividade é um valor, qualidade do que eu ensino é um valor. Tudo isso, para mim, são coisas que eu valorizo. Então, que eu também quero transmitir. Mas, além disso, pensar, que marca você quer deixar no mundo? Para mim, assim, a principal marca que eu quero é tornar o processo de empreender mais leve para as pessoas. Para mim é isso, assim, eu quero que as pessoas sofram menos para empreender, para ter seus negócios. Então, os meus cursos são todos pensados em facilitar esse processo, em ajudar a pessoa a sentir que ela consegue, sabe? Essa é a marca que eu quero deixar. Então, a marca que você quer deixar é uma coisa muito pessoal. E tudo que você vai fazer tem a ver com essa marca. É por isso que eu falo que não adianta seguir fórmula mágica. Não adianta seguir a fulana que diz que você tem que fazer 10 stories todos os dias e 3 posts no feed todos os dias, porque talvez a marca que você quer deixar no mundo não é essa. Talvez você está querendo deixar uma marca no mundo de viver uma vida com mais calma, com mais consciência, com mais presença. Olha a incoerência, né? Se eu quero ajudar as pessoas a viver com mais presença, com mais... com uma vida um pouco mais calma, como é que eu vou estar ensinando, fazendo isso com 1 milhão de stories e posts no dia? Não faz sentido, não encaixa. Então, o que vai determinar a sua produção de conteúdo, o que vai determinar o que você coloca no seu site, na sua proposta de que você envia para o seu aluno, que marca você quer deixar no mundo, né? O que você quer que transformação você quer que as pessoas tenham. E aí pensa, bom, o que te diferencia dos seus concorrentes? Igual eu já falei, no meu caso, o que me diferencia é o conteúdo de qualidade, é não vender fórmula mágica, mas é também a empatia, né? Eu sempre trabalho muito com esse cuidado de não querer fazer as pessoas ficarem ansiosas e tudo mais.
Então, escreva depois também o que te diferencia, o que te torna único no que você faz, né? O que faz você ser quem você é. E, principalmente, que problema você ajuda a resolver. Isso aqui, gente, é muito importante, porque todo negócio existe para resolver um problema. Vou repetir. Todo negócio existe para resolver um problema. Se você não resolve o problema de ninguém, o seu negócio não existe. Ele vai morrer. Então, por que, por exemplo, a Kodak deixou de existir? Porque a gente não revelava mais foto, né? A gente não queria mais aquele tipo de máquina. A gente já tirava foto com câmera digital. Por que a Nokia aconteceu o que aconteceu? Porque a gente já não queria mais só aquele celular, a gente queria um smartphone. A gente queria um celular que fizesse mais coisas. Por que a Blockbuster deixou de existir? Porque a gente já consumia filmes de outro jeito. Então, você precisa entender que problema você resolve e falar desse problema. Quanto mais é doído para o outro aquela dor, mais você consegue ganhar clientes se você resolve aquela dor. Percebe? Então, eu queria que vocês tentassem responder aí para mim no chat. Que problema vocês acham que vocês ajudam a resolver? Vamos ver esses problemas aí. E aí a Ana lê para mim. Acho que as pessoas estão pensando ainda. Tá bom. Ser criativo. O problema que ajuda a resolver é ajudar as pessoas a serem mais criativas, é isso? Parece que sim. Costumo ajudar as pessoas a ter ideias, isso. Ótimo. Esse é um problema que às vezes a pessoa não sabe que ela tem, né? Ela sabe que tem quando ela precisa gerar as ideias. Então, você precisa comunicar para a pessoa que esse é um problema. Você precisa falar: você faz sempre o mesmo, você não consegue se diferenciar, você não consegue gerar ideias melhores, tal. Você mostra para ela que aquilo é um problema, porque às vezes nem ela percebe. Colocar aqui, estimulo a oralidade, né, no caso dos alunos. Eu coloquei que ajudo pessoas a desenvolverem materiais didáticos que promovam diversidade, né, e inclusão, e a se desenvolverem como profissionais da educação. Ótimo. A Aline colocou que me diferencia, sou muito criativa, flexível, faço conteúdo personalizado de acordo com os gostos e necessidades de cada aluno. Tenho muita empatia e sou extremamente séria, amiga e leal. Aí, problemas que eu ajudo a resolver. Nunca vejo um profissional de minha área como concorrente. Sempre compartilho, ajudo, preparo material. Sou muito solícita, amiga e criativa. A Marília, preparar aulas baseadas numa visão plural da língua, tarefas de uso da língua e não só de gramática. Isso é realmente muito importante na nossa área. Dependendo da especificidade do curso, por exemplo, se para empresários, resolver o problema da comunicação para ampliar a carteira de clientes. Ótimo. Isso é bem importante, né? Saber que o problema de cada cliente é único. Então, se você tem vários perfis de clientes, você precisa resolver o problema de cada um de um jeito diferente, né? Então, se eu tenho um aluno, sei lá, que está no ensino médio, o jeito da aula vai ser um. Se eu tenho um empresário, tem que ser outro. Se eu tento resolver esses dois problemas do mesmo jeito, eu não me diferencio. Tá? Então, assim, pensar, o problema que você ajuda a resolver é um problema do cliente. E você ajuda a resolver isso. Então, quanto mais você enxergar o problema, por exemplo, a Ana falou, ajuda a resolver, a produzir materiais didáticos com diversidade. Então, você tem que entender que incômodo isso gera nos professores, porque se os professores se sentem incomodados de não produzirem materiais com diversidade. Se eles não percebem isso, você vai ter que mostrar para eles que isso é um problema, para então você valorizar o seu trabalho de ajudar eles nisso. Percebe? Porque às vezes tem problemas que existem, que são reais, mas que as pessoas não enxergam. Aí a gente que precisa mostrar isso para elas. Então, assim, por que precisamos falar de diversidade? Porque é muito ruim ter um material que não inclui o seu aluno. Como o seu aluno se sente quando ele não é representado? E aí ele vai perceber que aquilo é um problema e te contrata para isso, tá? Então, o problema não é
você somente que tem que enxergar. Eu acho que isso é o mais importante. Quem tem que enxergar o problema é o cliente. Se ele não vê que ele tem aquele problema, você vai ter mais dificuldade para vender. Ok? Então, você que tem que ir quanto mais você fala da dor, mais você vende. Né? Então, aí no caso do empresário. Empresário, você sente que na hora que precisa fazer uma reunião, você falha, você não consegue falar o que precisa, deixa de fechar um acordo por isso, eu posso te ajudar. Então, você foi exatamente na dor dele, que é não conseguir os resultados que ele quer, porque não sabe falar do jeito certo. Percebem? Então, pense que quanto mais a dor dói para o cliente, mais você consegue entregar resultado para ele. Aí, eu gosto muito desse modelinho de frase, ele é um modelo do Osterwalder, que diz assim, eu ajudo, aqui você vai colocar que profissionais você ajuda, que querem, o que eles querem, por meio de o que você faz, diferentemente de o que a sua concorrência faz. Vou mostrar um exemplo que fica mais fácil. Então, eu ajudo quem? Empreendedores. O que esses empreendedores querem? Se desenvolver e se diferenciar. Por meio de, o que eu faço? Cursos e mentorias personalizados. Diferentemente de cursos genéricos e sem aplicação prática. Então, isso aqui é como se fosse o seu pitch. O pitch é uma apresentação da sua ideia de negócio, né? Esse aqui é a frase que você precisa ter decorada na ponta da língua para quando você encontrar alguém no elevador, você falar essa frase. Para quando você estiver no barzinho, né, em tempos que a gente puder sair de novo. Você está no boteco com alguém, a pessoa te pergunta o que você faz, você responde essa frase. Para quando você conhece alguém pela primeira vez num evento, a pessoa fala, o que você faz? Você responde essa frase. Tá? Então, podem até tirar a foto para depois vocês escreverem a de vocês. É um modelinho bem prático. Então, quem você ajuda, o que eles querem, o que você faz e de quem você se diferencia. Tá tudo escrito aí. O que você faz, para quem é, como você faz e diferentemente de quem. Tá tudo numa frase só. Ok? Então, eu gosto muito desse modelo, acho ele prático para fazer a nossa proposta de valor. Pode ser a frase da sua bio do Instagram, pode ser a frase do seu site, pode ser a frase que abre o seu portfólio, pode ser o que você... É o seu cartão de visitas mesmo, essa frase aqui, tá? Se alguém tiver depois dificuldade para fazer, pode me chamar no direct lá do Instagram, que eu dou palpites, tá? Estou à disposição. Bom, depois de pensar na proposta de valor, a gente pensa nos nossos clientes. Por quê? A gente não consegue atender bem todo mundo. Quem tenta atender bem o mercado inteirinho, acaba que não se diferencia para nenhum mercado. Então, o que a gente faz? A gente tenta escolher alguns segmentos para atuar. E quais são esses segmentos? O que são esses segmentos? São grupos relativamente homogêneos que se agrupam de acordo com as suas características demográficas, geográficas, comportamentais, psicológicas. Então, são grupos que são formados porque têm coisas em comum. Normalmente, as pessoas, o mundo, faz a classificação dos segmentos pensando nas características demográficas. Então, por exemplo, na classe social, eu atendo público classe A, atendo público classe C, atendo homens, atendo mulheres, atendo quem mora em condomínio, quem mora em apartamento. Eu não gosto dessa classificação somente, porque eu acho ela muito simples. A gente precisa basear nossa segmentação nas características comportamentais também, nas características psicológicas. Então, por exemplo, eu atendo pessoas que gostam de estudar, eu atendo pessoas que gostam de viajar, eu atendo, são características mais do comportamento, porque aí você consegue se comunicar com essas pessoas. A Ana, por exemplo, eu atendo professores que querem, esses cursos são para professores que querem se diferenciar. Então, não é simplesmente ser professor, que seria uma característica demográfica da profissão. Não, tem um comportamento por trás que faz essas pessoas quererem participar desses cursos. Né? Então, eu queria que depois vocês tentassem escrever quais são as características dos seus principais clientes. Quais são as características de comportamento que eles têm em comum. Porque isso vai te ajudar a falar mais diretamente para eles, né? Vamos supor que você atende quem gosta de viajar.
Aí você pode falar coisas do tipo, você se sente inseguro na hora de conversar numa viagem? Então, você está falando diretamente com o público que gosta de viajar, você está falando da viagem. Isso faz você chegar ao coração dessa pessoa. Então, é mais fácil a gente se diferenciar quando a gente escolhe um perfil de clientes para a gente focar nele. E aí, você não precisa focar só em homem, só em mulher, só em classe alta, só em classe tal. Não. Você foca no comportamento, no que aquela pessoa gosta de fazer. Né? Igual, lembra que eu falei que no meu pessoal eu falo muito de livro? Então, eu atraio muitas pessoas que gostam de ler. E não me interessa quem são essas pessoas, que idade elas têm, como é que elas são. Não, elas gostando de ler, elas já se atraem pelo meu conteúdo. Ok? Lembrem disso, quem tenta atender absolutamente todo mundo, não fica muito bom para ninguém. Então, por exemplo, para Você Empreende, o nosso público é quem não gosta de fórmulas mágicas, quem gosta de cursos um pouco mais densos, com mais conteúdo, com mais prática. Eu atendo o mercado todo sendo assim? Não, porque tem um monte de gente que o que quer é uma solução de fórmula mágica. O que chega de gente que fala assim, eu queria um curso para saber quantos posts eu faço no Instagram. Eu até já indico para outras pessoas, falo, não, essas pessoas aqui tem, a gente não tem, porque não é a nossa pegada, né? A gente ensina o marketing, mas não quantos posts você tem que fazer. Percebe? Então, eu segmento o meu público com base nesse comportamento também. Ok? Alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui sobre esses dois pontos? Tá tranquilo? Não tem nenhuma pergunta no chat, mas se alguém quiser escrever, Fiquem à vontade. acho que não. E aí, assim, pensando nos clientes, você pode tentar fazer de duas formas. Uma, pensar em quem você quer atender, e aí você direcionar toda a sua comunicação para tentar pegar esse público. Ou dois, ver quem você já está atraindo naturalmente e focar nesse público. Às vezes pode ser mais fácil, né? Você já atrai naturalmente um público, igual a gente atrai muito mais mulher. Não é uma coincidência, eu não sei se ainda estamos só em mulheres, mas a gente na Você Empreende também atrai só mulher. Só não, mas 85% dos nossos alunos são mulheres. Não é uma coincidência. E as mulheres gostam mais de estudar mesmo. E sabendo disso, a gente já faz a nossa comunicação direcionada para isso. Então, muitos dos nossos textos são no feminino, o que eu falo são focados também nisso, sabe? Então, depende muito de você olhar para quem você já está atraindo. Se você está atraindo mais empresários naturalmente, já direciona a sua comunicação para atrair mais deles sempre. Ok? Bom, seguindo então, pensamos na proposta de valor, pensamos nos clientes, agora a gente precisa pensar nos canais. Como que a gente chega nesses clientes? Como é que eu atraio esses clientes? Então, assim, hoje, pensem aí hoje, como é que seu cliente fica sabendo que você existe? Eu acho que muita gente é por indicação, e isso é ótimo, é sinal de que você está fazendo bem o ponto que é o próximo, que é de relacionamento com o cliente. Mas existe uma forma da gente fazer isso hoje, que é com a produção de conteúdo nas redes sociais, que eu queria comentar um pouquinho isso com vocês. Primeiro, você precisa estar em todas as redes sociais? Não, de jeito nenhum. Por favor, não faça isso, porque você não vai ter tempo para mais nada. Empresas grandes, né, tipo a Magalu está em todas as redes sociais e arrebenta em todas elas. Por quê? Porque ela deve ter uma equipe de umas 40 pessoas para fazer isso. Né? A Juliette, que é a Juliette do BBB, eu assisto BBB, tá, gente? Juliette, que é a Juliette, está com 20 milhões de seguidores, 22 milhões, e ela tem uma equipe de 18 pessoas só no Instagram. Então, imaginem o trabalho que dá para fazer isso, né? Então, assim, não faz sentido a gente querer estar em todas as redes sociais e fazer mal feito em todas. Não faz sentido. Então, a gente vai precisar escolher 2 pontos, a que combina com você e a que combina com o seu público. Então, onde seu público está? Se você quer atrair pessoas mais jovens, você vai ter que estar ou no Instagram ou no TikTok. Assim, se for adolescente, faz mais sentido ir para o TikTok até hoje em dia do que para o Instagram. O TikTok dá muito resultado. Se você quer atrair um público que é mais um perfil de carreira, que é mais um perfil de empresários, faz sentido ir para o LinkedIn.
né? Se você quer atrair, de repente, jornalistas, faz sentido para um Twitter. Se você quer atrair pessoas mais velhas, faz sentido para um Facebook, talvez. Facebook, Instagram também já está aumentando. Então, assim, depende do público. Agora, vamos supor que você quer um público adolescente, mas você odeia fazer vídeo no TikTok. Aí não adianta, aí pode ser Instagram, né? Senão você também não vai fazer aquilo com naturalidade. Então, tem que ser onde o público está, mas tem que ser o seu estilo. Eu, Luciana, amo o LinkedIn. É a que eu mais gosto. Eu faço Instagram. A Sem Empreende é muito mais forte no Instagram. A gente atrai nosso público no Instagram. Mas eu, como pessoa, para cliente de mentoria, eu atraio muito mais pelo LinkedIn. Por quê? Porque eu gosto de escrever, né? Eu prefiro escrever do que fazer foto e vídeo. Então, se você é assim, pode ser uma estratégia, né? Eu mostrei aí a Dalva, que é LinkedIn Top Voice, que ganhou o título dando dicas de português, tá? Tem comentários aí? Tô vendo vocês rindo. Não, é que eu escrevi, nossa, eu detesto o TikTok, ainda bem que... Amém que eu não trabalho com adolescentes. Aí a Daniela falou assim, aqui na França até o presidente faz vídeo no TikTok. O TikTok eu acho que vai ser difícil a gente fugir dele para sempre. Gente, eu não suporto aquele povo apontando naquelas palavrinhas, sério, meu Deus. É só um comentário, tá, gente? Mas se vocês gostarem, tá tudo bem. Eu super entendo, mas dá para a gente pensar, por exemplo, se eu tenho que estar lá, como que eu poderia fazer isso de um jeito que me irrita menos? Vamos supor que você tem que estar lá porque é lá que seu público está. Como você pode fazer? Por exemplo, pegar e fazer vídeos de você escrevendo, ao invés de ser você dançando. Então, da Sem Empreende, por exemplo, a gente começou a fazer reels, que a gente tinha uns posts que era tipo escrito no post-it. Aí, o que eu comecei a fazer? Filmar a minha mão quando eu escrevi o post-it. E aí, virava um vídeo. Então, assim, dá para você pensar em estratégia. Tem um professor de português no TikTok, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o que ele faz? Ele escreve na cartolina. Sei lá, fala uma palavra que as pessoas escrevem errado. Sobrancelha e sobrancelha. Ele pega e coloca sobrancelha, sobrancelha. Qual é o certo? Aí ele pega e risca o errado, coloca o certo e explica por que é o certo. Por exemplo, frase com crase, que as pessoas têm dificuldade. Então, ele pega a cartolina, escreve uma coisa numa cartolina, outra coisa na outra cartolina, coloca um joinha na certa e faz um áudio dele explicando. Eu não sei a cara dele, eu nunca vi a cara dele. Por quê? Porque ele faz só com a cartolina. E ele tem um monte de TikToks legais. E eu concordo com o que a Luciana está falando. Agora o meu chat abriu. Que tem vários outros tipos de público no TikTok, tem público adulto presente, sim, é uma rede social que está crescendo muito. Então, dá para a gente começar a pensar em fazer coisas que não te irritem estando lá dentro, tá? Mas, assim, gente, como eu falei, vamos escolher uma para começar, porque você precisa ter constância. Se você não tiver constância, não adianta. Então, vamos escolher uma, a que mais combina com você. O que é ter constância, Luciana? É postar todo dia? Não, não necessariamente. Ter constância é ter constância. Então, se você vai fazer 3 vezes na semana, 3 vezes na semana sempre. O algoritmo gosta de quem é consistente. O algoritmo privilegia quem posta mais? Sim, eu não vou dizer que não. Mas não quer dizer que você vai vender mais, entendeu? O algoritmo privilegia qualidade de conteúdo. Então, às vezes, você posta 7 dias na semana e 4 é um lixo, um conteúdo só para constar, o alcance vai cair mais do que se você postar 3 vezes na semana o conteúdo que as pessoas curtem. Então, é melhor fazer conteúdo de qualidade, respeitando o seu tempo, respeitando a sua sanidade mental, mas que seja um conteúdo de valor para você e para quem está te vendo, que interessa a outra pessoa, tá? E acho que uma dica importante é você ser simples. E que talvez é o maior desafio, né? Transformar as coisas complexas que a gente estuda, que a gente lê, em coisas simples. Mas quanto mais simples, melhor. Quanto mais você consegue traduzir numa linguagem comum, não é passar para o senso comum, mas uma linguagem que qualquer pessoa entenda, melhor. E eu falo muito assim, que para a gente ser seguido, a gente tem que ser alguém digno de seguir. Sabe? Então, assim, se você posta só de vez em quando, posta só coisa chata, posta só sobre você mesmo, por que alguém vai te seguir? Não vai. Então, a gente tem que ser digno de seguir. Tem esse olhar, né, de, bom, se eu fosse meu aluno, se eu fosse meu cliente,
Que conteúdo eu queria estar vendo aqui? As dúvidas que os seus clientes têm são bons posts. Aquelas perguntas que as pessoas sempre te fazem, ou aqueles problemas que sempre surgem, são os seus melhores posts. Por quê? Porque é sinal de que mais gente pode passar por aquilo. Eu sempre falo isso, pega a pergunta que o seu cliente te faz, a pergunta que mais aparece, e transforma isso em post, porque outras pessoas também com certeza têm aquela dúvida. Então, assim, você pode sair de uma aula, sair de um atendimento, ver o que mais surgiu ali e fazer um post sobre aquilo. Eu faço muito isso com os meus clientes de mentoria, então eu vejo uma dificuldade que apareceu. Aí eu já pego e escrevo um post sobre aquilo, claro, sem citar a pessoa, sem falar nada dela. Por quê? Porque se aquela pessoa tem aquela dificuldade, é provável que outras também tenham. Então eu já aproveito, termina a mentoria, eu já produzo conteúdo na hora, eu já escrevo na hora no meu caderno para usar para um post depois. Porque eu já vi que é um problema que existe. Tá? Então pode ser uma dica. Então, assim, não surtem, querendo estar em todas as redes ao mesmo tempo, mas comecem a pensar que vocês precisam estar presentes, porque hoje o mundo funciona assim. Ok? E aí, a gente tem que pensar não só no canal, mas em como a gente se relaciona com o nosso cliente, pensando na indicação, né? Também. Então, assim, como que você interage com seus clientes hoje? Como que você entrega a sua proposta de valor para ele? Como que você ganha o coração para que ele queira te contratar novamente e te indicar? Gente, coisas simples, como o jeito que você conversa no WhatsApp, os emojis que você usa, como chamar a pessoa pelo nome ou um apelido que ele goste. Às vezes mandar um brinde, né, para esse cliente, um presentinho no fim do ano. O próprio conteúdo que você faz, o jeito que você responde na rede social é uma forma de relacionamento. Então, me contem, como que hoje vocês estão se relacionando com os clientes de vocês? Vocês fazem alguma coisa para fazer esse cliente gostar mais de você? Tem alguma estratégia que vocês utilizam? Claro, adaptar o conteúdo é uma boa, né? O próprio atendimento profissional, responsável. Mas tem alguma outra coisinha, às vezes um detalhe que você faz que você acha que chama a atenção? Seu chat está funcionando ou é para eu ler? Tá funcionando agora. Tá. Tô vendo se alguém responde. Eu coloquei aqui. Mudou a linguagem do formal para mais informal. A Marília falou que não faz nada. Coisa simples, né? A Vila Brasil faz as capacitações gratuitas, é uma forma de relacionamento com clientes. Mas coisinha simples, gente. Às vezes é um presentinho que você dá, um jeito carinhoso de chamar a pessoa, ver alguma coisa que você acha que lembrou esse aluno e mandar para ele. Coisa simples assim, igual os meus alunos, os meus clientes de mentoria, eu mando uma caixinha com um caderno escrito, o caderno é escrito "Você está aqui", que é uma frase que eu uso muito, e mando quando termino o processo da mentoria com um bilhetinho que eu escrevo à mão. É claro, isso tem um custo, né? Depende muito do custo que você pode ter. Mas, pelo menos, tipo, no fim de ano, mandar alguma coisa, ou na Páscoa, mandar alguma coisinha, sabe? Ou essas datas comemorativas. Nem que seja um card que você faz e manda pelo WhatsApp. Isso já ajuda a ganhar o coração do cliente, já ajuda ele a lembrar, que você está ali presente, tá? Eu acho que isso pode ser interessante. Não estou querendo fazer aí agenda uma vez por mês uma aula extra de bate-papo, ótimo, já pode ser uma estratégia. Então, a minha ideia aqui não é vocês gastarem mais tempo e dinheiro, porque eu sei que vocês já têm um tempo muito contado e às vezes não querem gastar. Mas é pensar no detalhe. Relacionamento com o cliente são as coisas mais simples que a gente faz. Quando a gente faz um pedido, por exemplo, num restaurante, e ele vem com um bilhetinho escrito à mão, por mais que agora a maioria das pessoas está fazendo, mas já dá uma percepção diferente. Na hora que a gente recebe, já parece que foi feito com mais cuidado do que o outro que não. Tá? Então, é por isso que eu falo. Bom, a Luciana está perguntando, como pensar nesses questionamentos quando ainda não se tem clientes, quando está se pensando em empreender? Estou fora do país e me vejo obrigada a dar aulas para estrangeiros e online. Isso aqui, Luciana, tanto pode ser para quem já tem, quanto para você fazer o seu planejamento. Então, assim, na hora de pensar nos segmentos, pensar que segmentos você quer atrair,
Que público é esse que você vai atrair? Como que ele se comporta? Na hora de pensar aqui em relacionamento com o cliente, pensa que tipo de conteúdo você pode postar para fazer eles gostarem de você. Que tipo de brinde ou algum agrado você pode dar para eles te valorizarem. Ou que tipo de conteúdo gratuito você pode entregar, como a Vila Brasil está fazendo com esses treinamentos, com essas capacitações gratuitas. Então, já usar essas ferramentas aqui como planejamento, tá? O Canvas é uma ferramenta que te ajuda a planejar um negócio que não existe também. Ou para melhorar um negócio que já existe. Ok? Por nada. Então, tentem pensar depois com calma, como é que você está ganhando o coração desse cliente? Se os clientes te indicam, de alguma forma você está ganhando o coração dele. Talvez você não está fazendo isso de forma intencional. Mas começa a refletir sobre isso e aí pensa como você pode fazer mais disso para que ele te indique mais, para que ele compartilhe o que você publica e tudo mais. Ok? Bom, esse lado de cá do Canvas é um lado mais focado na parte externa. O lado esquerdo dele é muito focado na parte interna, de funcionamento do seu negócio. Então, pensar em recursos é pensar assim, que recursos você tem que te ajudam a entregar a sua proposta de valor? E quais você deveria ter, mas não tem ainda? Aqui, na hora que vocês forem listar, é listar de forma simples mesmo, que recursos você tem. Então, eu tenho meu computador para dar as aulas, eu tenho meu celular para poder fazer os vídeos, eu tenho minha sala, meu espaço físico, mas o que ainda está faltando como recurso? O que você precisaria adicionar, se é que tem algum? E comecem a pensar, na hora que eu for falar dos custos, eu vou falar disso, mas já comecem a pensar que esses recursos têm um custo. Então, às vezes, você fala, eu tenho internet, energia, água da minha casa, então eu não gasto. Mas você gasta, você está gastando esses recursos para trabalhar. Né? Se você tivesse que montar um escritório próprio, você ia estar pagando por isso. Então, trabalhar em casa também faz a gente usar recursos, tá? Não pode falar, não preciso de nada, porque eu já tenho tudo. Não, mas se você está gastando esses recursos para o seu trabalho, querendo ou não, eles fazem parte, tá? E aí, para quem está começando, tipo a Luciana, pensar que recursos você vai precisar. Às vezes a gente precisa dar um upgrade aí nos nossos recursos. Aí a gente pensa também sobre as atividades-chave. Quais são as atividades que a gente precisa fazer para conseguir entregar a sua proposta de valor? E aqui a minha principal reflexão é: as principais atividades estão recebendo a atenção que merecem, a atenção que deveriam estar recebendo? Pensa o seguinte, você tem que dividir o seu tempo entre várias atividades, né? Vamos supor que é professor, tem que preparar a aula, tem que dar essas aulas. Só que tem uma atividade que é a atividade de prospecção, que é uma atividade tão importante quanto as outras e que às vezes a gente não dá o mesmo valor a ela, a gente não dedica tempo a ela. Então, a gente precisa de um tempo para prospecção, para essa produção de conteúdo, para pensar nessas estratégias de relacionamento com o cliente, para pensar em você como empresa, né? Para fazer a gestão da sua marca pessoal. Então, se você não está dedicando tempo para essa atividade, é interessante colocar esse tempo na sua agenda. Nem que seja 1 hora por dia para pensar em você enquanto empresa, é importante fazer isso, tá? Me contem aí, vocês acham que estão dedicando tempo para a atividade de prospecção e de marketing? Ou é uma coisa que precisa fazer mais? Até demais. Márcia, eu vi que você comentou aí que o alemão é conservador e não costuma procurar professores pelas redes sociais. Então, sabendo disso, como você pode encontrá-los? De alguma forma, eles encontram esses professores. Então, se for por indicação, quem que indica? Tem que ir atrás dessas pessoas que indicam. Por isso que eu estou falando que vocês vão precisar gastar um tempo para pensar de forma estratégica, né? Então, assim, algum professor está vendendo. Como que ele está vendendo? E aí, entender como que você pode fazer isso também. Tá? A Cíntia falou que onde ela mora agora, que eles estão conhecendo o ensino online, torna um pouco mais difícil a propagação. Sem dúvidas. Mas é essa estratégia também, assim, se eles acham difícil o ensino online, que tipo de material você pode produzir para facilitar a vida deles? Às vezes você pode entregar
Antes da aula, você pode entregar tipo um manual do Zoom para a pessoa saber como é que ela utiliza. Ou você pode fazer conteúdo pelo WhatsApp para simplificar, né, como tem sido feito aqui no Brasil. Então, assim, a gente pensar exatamente nessas estratégias. É isso que eu quero que vocês saiam aqui do curso pensando. Então, as atividades não pode ser simplesmente criar a aula e dar aula. Tem que ser adaptar o seu aluno para a realidade, tem que ser prospectar esse aluno, tem que ser investigar a concorrência, para ver como é que seus concorrentes estão conseguindo os clientes deles. É isso que é se enxergar como um negócio, tá? É parar de deixar para o universo te entregar os alunos e não, você começar a ver isso de forma mais intencional, tá? E aí entra o ponto que é o próximo, que é o das parcerias, que eu acho que muita gente subestima a importância das parcerias. E elas fazem toda a diferença, né, no nosso negócio. Por exemplo, eu estou aqui hoje por uma parceria com a Ana, né, que a gente se conheceu num programa e acabamos virando parceiras em várias atividades. Então, assim, é pensar essas perguntinhas chaves aqui, ó, para pensar em parceiros. Quem pode te ajudar a conseguir mais clientes? Quem pode ajudar a melhorar a sua imagem, a sua reputação, se você estiver associado com essas pessoas? Quem pode te ajudar a reduzir seus custos, né? Às vezes o parceiro é alguém que você vai dividir uma sala, alguém que você vai dividir o Zoom, coisas do tipo. E quem pode tornar o seu trabalho mais fácil? Então, é fazer uma lista mesmo dessas pessoas. Às vezes você vai fazer a lista e não vai ter um nome, né? Não vai ter lá, por exemplo, quem vai te ajudar a conseguir mais clientes? Não vai ter sido Luciana. Vai ser parceiro de trabalho da área tal. Beleza, então você escreve a categoria e aí você vai começar a procurar essas pessoas nas redes sociais, em eventos, toda oportunidade de networking que você tiver, tá? A gente até participou desse programa, né, eu e a Ana, um programa da Embaixada Americana, e a gente viu tanto que os americanos fazem networking de forma profissional. Eles levam muito a sério, eles agendam reuniões para conversar mesmo sobre como a outra pessoa pode ajudar. Então, a gente tem uma cultura no Brasil de fazer o outro perder tempo, isso me incomoda. A gente marca um café, eu já marquei N mil cafés e a pessoa não tinha nada para falar comigo. Ela só queria saber quem eu era e ver como é que ela podia extrair alguma coisa de mim, mas sem muito objetivo. Então, assim, procure pessoas estratégicas e saiba o que você quer dela. E lembra que parceria é uma troca. Parceria é uma relação mútua. Então, você quer obter alguma coisa do outro, você também tem que estar disposto a dar alguma coisa em troca. Eu já recebi umas propostas de parceria, gente, que eu nem... É uma loucura. A pessoa queria dar aula na minha escola, divulgar o produto dela e, em troca, eu ganharia que ela ia estar lá. Era assim. Só ela ganhava. Meu ganho era, ela ia estar lá, entendeu? E eu recebo várias dessas. Então, não sejam essas pessoas, tá? Que pessoa ilustre, né? Assim, tão importante. Para só a presença ser suficiente. Exato, ela estar lá já é uma pessoa assim que, nossa, é maravilhosa. A gente recebe muita gente que quer dar aula e que o que ela fala que tem para me oferecer é isso, somente isso, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí pensar em como você pode chegar. Então, né, vocês podem fazer parcerias entre vocês, alguém que já tem mais aluno e que não está dando conta de atender, pode ser alguém que te indica para outras pessoas. É bom ter parceiros. Eu falo que concorrente é um ótimo parceiro. Eu tenho vários concorrentes, que são concorrentes diretos até, mas que são meus parceiros. Por quê? Porque às vezes eu não consigo atender. Às vezes é uma demanda um pouquinho diferente, que eu sei que ele faz melhor e eu indico. Tem uma empresa de consultoria aqui em Goiânia que eu indico muita gente para ela e ela indica muita gente para mim. Porque eu falo, olha, esse aqui, Sara, é mais para consultoria, não é tanto para curso. E ela faz o inverso também, fala, esse aqui é mais para curso, não é tanto para consultoria. A gente se ajuda muito nesse sentido, tá? Se eu pensar, então, assim, qualquer pessoa que pode ser seu parceiro e ir atrás dessas pessoas de forma intencional. Isso vai ajudar muito, tá? Marcar reuniões e mostrar como que você pode contribuir com ela também. Pode até ser para fazer, tipo, lives juntos, coisas juntos, tá? Lu, tem uma pergunta no chat. Seu chat está aberto? Tô vendo aqui. Da Tem Fiamma. bastante dúvida
em relação a atingir o público-alvo, no caso, os estrangeiros. Será que as publicações devem ser em português mesmo? Ou utilizar uma língua intermediária mais efetiva? Depende muito do público. Eu acho que você tem que ver que tipo de publicações eles veem e em que língua está. Talvez para atraí-los, né, como eles não falam ainda português, pode usar outra língua, sei lá, faz inglês e português, alguma coisa assim, sabe? Mas depende muito de quem eles são, se eles já seguem outros perfis que falam em português ou não. Mas eu acho que usar uma intermediária pode ser uma boa estratégia. Ok? Então, depois também vocês vão responder essa listinha aqui de parcerias e pensar sobre isso, tá? Ir atrás dessas pessoas. E às vezes a parceria pode ser paga, tá? Às vezes você está pagando pelo serviço da pessoa, mas ela age como um parceiro, ela te indica, né? Às vezes você contrata um mentor que te indica sempre. É uma parceria, mas é uma parceria paga. Bom, e aí a gente vem para a parte de baixo do Canvas, que é pensar no nosso lado financeiro, que muita gente muitas vezes sai correndo, né? Mas que para se ver como empresa, a gente precisa pensar nesse lado, parar de querer somente pagar as contas e ver o que entra e começar a pensar um pouco mais de forma mais profissional. Então, pensar nos custos é com que você gasta dinheiro. E aí, como eu falei, vocês precisam se ver como uma empresa. Então, você tem que contabilizar os seus custos fixos e variáveis. O que são custos fixos? São aqueles que não mudam, independente do tanto que você vende. Então, por exemplo, a energia. Se você atender um aluno ou 10 alunos, o preço dela não vai mudar muito, então é um custo fixo. Aluguel, se você tiver 10 horários cheios ou só um, o aluguel é um custo fixo. Então, esses custos não mudam de acordo com o número de alunos que você tem. Agora, um custo variável seria, por exemplo, se você faz esses brindes, né, para entregar para o aluno. Porque aí o custo variável depende de quantos alunos você tem. Então, o que a gente tem que pensar? Em tentar manter o nosso custo fixo o mais baixo possível. Se teve uma coisa que a pandemia ensinou para os empresários, foi isso. Porque quem tinha aquelas lojas imensas, né, pagava uma fortuna de aluguel, um monte de funcionário, que é custo fixo, pagava água, energia, tudo. Na hora que vem a pandemia, ele não conseguiu se manter com essa loja fechada. Então, tenta manter os seus custos fixos menores possíveis, né, atendendo em casa, por exemplo, ou em coworking, para você ter um custo menor. E aí, o custo variável, como ele depende do número de clientes, tudo bem, porque você pode embutir ele no preço, né? Vamos supor que você está querendo ou embutir no preço ou abrir mão um pouco da sua margem. Você vai dar um brinde de R$10 ali, uns R$5, talvez você abre mão desse valor para esse custo variável existir, ou você aumenta um pouquinho o seu preço. Entende? Então, a regra é sempre manter o custo fixo o menor possível e entender quais são os seus custos variáveis para você poder calculá-los na sua hora. E aí você precisa se ver como uma empresa. Então, por exemplo, uma coisa importante para se ver como empresa, ter 2 contas bancárias. Aposto que a maioria não tem. Por quê? Porque uma coisa é o recebimento que você faz como empresa e outra coisa são seus gastos pessoais. Então, se a gente mistura a conta, naturalmente está tudo misturado. Você não sabe mais quanto você faturou, você não sabe quanto você gastou, você não sabe se tem dinheiro para comprar uma coisa que você queria no fim do mês. Então, ter 2 contas é sempre uma estratégia interessante. Hoje em dia tem tanto banco que é barato, né? Então, dá para vocês pensarem nisso, tá? Deixa eu ver aqui. Nos custos fixos, a sua hora de trabalho é um custo variável, porque você gasta aquela hora para aquele cliente. Então, você inclui ela como custo variável. Ela entra totalmente nos custos, tá? É um custo bem importante, inclusive, para você calcular. Mas ela é um custo variável, não é um fixo. Lu, mas, por exemplo, se a gente decide que a gente vale, a nossa hora vale, sei lá, R$100 a nossa hora. A gente, independente do público que a gente trabalhar, enfim, do cliente, a gente fala que é R$100 a hora. Isso continua sendo variável? Aí você está tornando variável em fixo, mas porque você já pegou esse número de algum lugar, né? O importante é saber o seguinte, gente, da onde veio esse número R$100?
É um número só para você vender, porque fica fácil de vender assim, ou é um número que paga as suas contas? Entende? Porque tem muita gente que não calcula, por exemplo, agora até que no online a gente não tem tanto custo de deslocamento. Mas vamos supor que você se desloca meia hora para ir, meia hora para voltar para um cliente. Uma hora que você ficou lá, na verdade, tem um custo de 2, porque você deixou de atender outra pessoa. Né? Você se deslocou uma hora, deslocou outra hora. Então, essa uma hora teve o valor de 2 horas praticamente. Então, se você cobra muito barato, você não está cobrindo isso, tá? Essa é a dificuldade que a gente tem que pensar, saber de onde vem esses 100 reais. De onde você tirou esse número. Que aí é o que a gente fala na parte das fontes de receita, que é como você ganha dinheiro. E aí vem essa pergunta, né, que eu gosto de fazer essa provocação. Você cobra o valor que você merece ou você faz um preço para fechar? Porque quem está fazendo sempre um preço para fechar é porque provavelmente não está conseguindo transmitir para o público a proposta de valor. Não está conseguindo mostrar para o público quanto você vale. E aí, eu sei, a gente está num momento econômico muito difícil. Uma coisa é a pessoa não ter o dinheiro para te pagar e pedir um desconto. Outra coisa é ela achar que não vale aquele preço. Vocês percebem a diferença? Porque eu sei que no momento econômico difícil tem muita gente que não está conseguindo pagar. Isso está acontecendo até com os meus serviços, tá? Está acontecendo para muita gente. Mas se a pessoa fala assim, nossa, tá doida, não vale esse preço nunca. Ela não está dizendo que ela não tem, ela está dizendo que ela não viu o valor. Então, aí, nesse caso, você não conseguiu mostrar para ela que você era muito bom, que valia aquele benefício, entende? Então, aí é caso de revisar o seu portfólio, é caso de repensar a sua rede social, é caso de pensar como é que as pessoas estão te indicando, é caso de melhorar o seu relacionamento com o cliente. Por quê? Porque aí as pessoas precisam te ver como uma coisa que vale. Percebem a diferença? Agora, se ela falar, nossa, eu queria muito, mas eu não tenho. E aí, se você estiver precisando e quiser fazer o desconto, deixando claro que é um desconto, que não é o seu preço baixo, né? Fazer um pacote, alguma coisa assim, beleza. Cuidando para você também não estar pagando para trabalhar, né, gente? Eu falo isso porque eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, né? Eu sei que tem muita gente fechando abaixo do preço, para não ficar sem cliente, mas cuidado também para você não estar quase que pagando para trabalhar, que aí não compensa. Mas percebem que são duas coisas diferentes. Uma coisa é, meu público reconhece o meu valor, não tem dinheiro para pagar, então eu tenho que começar a atrair outro público, um público que tenha dinheiro. Tenho que começar a direcionar meus esforços, anúncio em rede social para um público que tenha mais dinheiro. Beleza. Outra coisa é a pessoa falar, não, não vale. Aí você precisa repensar sem sofrimento, tá? Não quero deixar ninguém ansioso nesse ponto. Sem sofrimento, reconhecer o que é isso que está acontecendo, vai revisar seus materiais, faz aquela pesquisa que eu comentei, de perguntar como que as pessoas estão te vendo, pede para pessoas amigas para olharem seus materiais e falarem quanto que elas pagariam, peça ajuda, sabe? Às vezes contrata alguém para te ajudar nisso, para você fazer essa revisão, tá? Sem se achar incompetente. Não, às vezes, como eu falei, não é uma coisa natural para a gente. Né? A gente não estudou na faculdade como fazer marketing pessoal, a gente não estudou na faculdade como fazer um vídeo. A gente não teve esses cursos, a gente teve que ir atrás disso porque o momento está exigindo. Então, aceita que com o tempo você vai aprender e vai conseguir fazer. Ok? Então, feito isso, vocês conseguem preencher o Canvas de vocês, que é essa ferramenta de planejamento, né? Tanto para quem está começando o negócio, como para quem... Ah, ela falou que na Vila tem, que ótimo. Para quem está começando um negócio ou para quem quer se planejar como um negócio, essa ferramenta ajuda muito a se enxergar de forma holística, tá? Fazer esse planejamento total. E lembrem que o Canvas, ele não é o fim. Na verdade, ele é o começo. Então, tem muita gente que fala, terminei meu Canvas, está tudo resolvido. Não, terminou o Canvas, aí você vai ter que ir atrás de investir nesses canais que você definiu, vai ter que procurar as parcerias que você definiu, vai ter que organizar seu tempo para fazer as atividades que você colocou aqui. Então, ele é o começo, tá? Terminou o seu Canvas, ele é o começo do seu planejamento, para você usar aí de agora para frente, ao longo do ano, o que está escrito nele. Ok? Bom, e aí queria ver se vocês têm alguma pergunta antes das reflexões finais.
Alguma outra coisa que eu não tenha falado? Talvez pareça muita coisa, mas façam aos poucos, comecem, tá? Tem que perder o medo de se enxergar como uma empresa. Então, começar a trabalhar isso de forma profissional, começar a mexer com Canvas, pedir ajuda para algumas pessoas, fazer aquela pesquisa que eu comentei, de como as pessoas te veem, isso vai ajudar muito. E aí, eu gosto muito dessa frase da Maya Angelou, para a gente ir para o nosso encerramento, que ela fala assim, que ela aprendeu que as pessoas podem esquecer o que você disse e o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, marca pessoal é muito sobre como a gente está fazendo as outras pessoas se sentirem, né? Como que a gente está transmitindo quem nós somos e que sensação a gente gera no outro. A gente pode não lembrar o que alguém falou, o que alguém fez, mas a gente lembra se gostou, se não gostou, se sentiu valorizado, se sentiu feliz, se sentiu que aquela pessoa passava credibilidade ou não. Então, lembrem-se disso, né? Como que você está fazendo o outro se sentir na sua presença? É uma sensação boa? É a sensação que você gostaria que ele sentisse? E é levar isso em consideração na hora de gerenciar a sua marca. Ok? Bom, acho que era tudo isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que seja útil, que vocês consigam aplicar. Obrigada, Lu. Ó, o pessoal está escrevendo aqui. Dalice falou, acho que o pior é conseguir tirar do papel depois de toda essa análise. Eu sugiro fazer um plano de ação com uma coisinha de cada vez. Lá naquele post que eu mostrei do Thiago, ele até faz os leguinhos um em cima do outro, né? Às vezes, quando a gente tenta fazer tudo de uma vez só, não consegue, fica uma escada muito alta. Mas começa com uma pecinha de Lego, uma de cada vez. Então, começa arrumando a sua bio no Instagram, começa arrumando seu portfólio, começa fazendo um post, começa contando para as pessoas o que você faz. Então, eu falo assim, que todo mundo que a gente conhece tem que saber o que a gente faz. Você está num grupo de WhatsApp, você tem que se apresentar usando o pitch que eu mostrei aqui hoje, e se apresentar e falar o que é. Nos grupos de família, você tem que falar o que você faz. Todo mundo precisa saber. Então, se você quer começar por um lugar, comece escrevendo aquela frase e mandando para as pessoas hoje. Tá? Já começa por aí. E lembra que é uma ação por dia que leva a um resultado constante. Você não vai mudar tudo da noite para o dia. É impossível. A Marília disse que viu hoje sem querer. Que legal. Que bom, Márcia, que gostou. Fico feliz que todas tenham gostado. E contem comigo, tá, gente? Deixa eu até voltar lá no slide que tem meu... Eu vou colocar aqui no chat meu Instagram, se alguém quiser depois tirar dúvidas. Para emissão de certificado, gente, da participação, tá aqui o link também no chat. Obrigada, Márcia. Realmente faz parte da construção da minha marca pessoal e da marca da escola também, todas essas ações, né? Como eu falei, eu comecei a empreender olhando só para meus alunos de idiomas, né? E eu sempre quis olhar para um outro público. Então, hoje a gente tem, né, 2 grandes públicos na escola, que são os professores e os alunos, né? E eu tenho trabalhado muito nessa parte de professor, com os professores. E eu valorizo muito a interseção de áreas, sabe? Eu sou acadêmica também, eu tenho muitas críticas em relação à vida acadêmica e já tive muitos conflitos porque eu acho que as coisas têm que ser mais interligadas, né? E essa ação, né, convidar a Luciana para vir hoje faz parte disso e faz parte de uma coisa que eu acredito mesmo, porque eu acho que todas as áreas têm a contribuir, nós somos professores. E eu odeio quando as pessoas falam que a gente ela é professorinha, sabe? Ela é professora de língua, ela dá aula numa escolinha, ela dá aula particular, sabe? E isso sempre me machucou muito. E é isso que eu tenho tentado fazer, né, ao longo desses anos, completando quase 10 anos aí por trás, né, da Vila Brasil e há pouco tempo mostrando mais a minha cara. E eu acredito que a gente tem que se valorizar, né? Eu acho que nós somos muito importantes para os nossos clientes precisam da gente. E uma coisa interessante, Lu, que eu queria até compartilhar,
é que eu fiz uma mudança total, assim, por causa da pandemia. Foi uma oportunidade que eu achei de fazer um rebranding meu e da escola, porque eu não queria mais atender só o público que eu atendia, que eu não me sentia tão confortável assim, eu não conseguia colocar a minha cara para vender o que eu estava vendendo antes, sabe? Que o meu público era muito, muito diplomático, sabe? Era muito executivo. Eu sofri muito assédio, sabe? Desde que eu comecei. Era um público assim, que realmente desmerecia muito. Eu tenho uns professores da escola aqui hoje, que eu sempre conversei muito com eles, que a gente tinha que mostrar que a gente era importante para eles, que a gente era tão profissional quanto eles, que a gente ser professor não era menos do que ser um diplomata ou um diretor executivo de uma multinacional, sabe? Então, eu sempre tentei trabalhar isso com os professores da escola, e aí expandir isso para outros professores é um sonho, assim. Então, eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui e, né, e participarem de todas as capacitações que a gente oferece, né, tanto pagas quanto gratuitas. A gente tem aqui ex-alunos de cursos e capacitações gratuitas. Então, eu sou muito agradecida e muito grata também pelas pessoas que têm acompanhado aí a minha trajetória e tem se beneficiado também com o que a gente tem a oferecer. Eu vou abrir, gente, eu vi aqui que o formulário não está funcionando. Já podem atualizar, tá? Para receber o certificado. E é isso, gente. Obrigada. Lu, se você quiser finalizar. Bom, acho que é isso, é tentar colocar agora em prática, com calma, com paciência, mas entendendo a importância que isso tem, tá bom? E agradeço muito aí a presença de vocês, a companhia. Obrigada, Ana, pelo convite. E contem comigo para o que vocês precisarem. Essa é só uma das parcerias. Posso divulgar a nossa parceria maior, Lu? Pode. Então, eu e a Lu, né, como ela comentou, a gente se conheceu num programa de empreendedorismo, né, do governo dos Estados Unidos, que chama Young Leaders of America's Initiative, né? Então, eles chamam a gente de Jovens Líderes da América. E por meio desse programa, né, eu venho trabalhado para transformar o nosso projeto social, que é o projeto de português de acolhimento, né, que a gente oferece aulas gratuitas de português para imigrantes em situação de vulnerabilidade, né? E esse projeto está se transformando em uma ONG, né? Já dei entrada na toda a papelada que precisa para isso se formalizar como uma ONG. E o projeto piloto que vai abrir, né, toda essa formalização é uma parceria entre a Vila Brasil e a Sempreende, que a gente vai capacitar. A Sempreende e o Social Bank também, são 3 empresas juntas. Não, eu ia falar que ele é do Goiás, mas o Social Bank é de Uberlândia, Minas. A gente vai começar com um projeto em que a gente vai capacitar 20 mulheres venezuelanas na área de empreendedorismo. Então, a gente fez uma parceria em que a Sempreende vai capacitar os professores da Vila Brasil, que capacitarão essas mulheres venezuelanas, né, para empreenderem no Brasil. Então, a ideia é usar a língua portuguesa como meio e não como fim, né? Então, elas terão aulas de português e, ao mesmo tempo, sairão capacitadas para iniciar os negócios, né? A gente sabe que a vida deles e recomeçar uma vida é bastante complicada. Então, a ideia dessa parceria é realmente que isso é o primeiro piloto, né? É o piloto, óbvio. É o piloto e é o primeiro de muitos projetos que eu espero que a gente construa juntos, viu, Lu? E o Social Bank é uma outra parceria que também surgiu dessa experiência que a gente teve, né, nesse programa, que a Social Bank é um banco em que eles investem. Eu não sei explicar, na verdade, o que o Social Bank faz, Lu, você sabe? Eu sei que eles vão entrar com capital inicial para o nosso projeto, mas eles têm vários produtos sociais. Eles têm o perfil de dar microcrédito. Isso, pessoas verdade. de baixa renda que precisam de empréstimos, mas que talvez não conseguiriam pegar esses empréstimos em grandes bancos, né? Que não teria essa mesma comprovação de renda e tudo mais. Então, é um empréstimo mais social, digamos assim. E eles abrem contas bancárias, né, eles facilitam com cartões. Inclusão digital, né? Inclusão digital. Então, é uma parceria que tem muito a crescer. Eu sou muito grata por ter conhecido você, Lu. Muito obrigada.
por Eu também. seguir aí nesses desafios. Com certeza, vai ser muito Então, bom. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu vou compartilhar a apresentação assim que eu subir o vídeo também para o nosso canal, tá bom? Para vocês terem todas as informações de hoje num lugar só, tá bom? Tem gente falando que não está conseguindo colocar a data, Ana. A data? Eu acho que deve ser problema do navegador, talvez. Não, que você clica no calendário, pode escrever, ou você clica no calendário e abre. Espera aí, que falta mais um certificado que estão pedindo, deixa eu compartilhar de novo para o grande grupo. Deu certo clicando no calendário. Isso, é só clicar no calendário, exatamente, que não acho que não dá para escrever. Você escolhe a data de hoje, aí automaticamente vocês recebem o certificado. Aí qualquer errinho que acontecer, vai ter um e-mail que vocês podem responder, tá bom? E qualquer sugestão de novos cursos, enfim, eventos e tudo mais, a gente está sempre aberto para isso. Vou adiantar que no próximo mês a gente vai ter uma capacitação sobre novelas, né, abordagens sociais nas novelas brasileiras. Não sei se vocês sabem, mas a novela brasileira está completando 71 anos e da primeira novela. E aí a gente vai trabalhar com algumas abordagens sociais ao longo dos anos, né? Então a gente vai trabalhar com racismo, né? Representatividade de mulheres, né? Em cargos de poder dentro das novelas. A gente vai falar sobre gênero, sobre várias questões, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, um abraço. E aí sigam a gente sempre aí. A Vila Brasília sempre empreende. Inclusive, a Lu está com um curso novo começando, Starting também, que é para quem quer empreender. Então, vocês seguirem lá, vocês vão ver mais detalhes dos cursos. Um beijo, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.